Oi, gente! Sejam super bem-vindos ao nosso Podtaz. Eu sou a Thay. Eu sou a Thay, estamos super animadas aqui hoje com uma convidada super especial para começar mais um Podtaz, né, Tá? É isso aí, gente. Hoje a gente tem uma convidada super especial. Ela que é mineira, mãe, empreendedora, bonita, cabeluda. Ela, Silvia! Aplausos pra ela, gente. Ela tá linda, maravilhosa. E nervosa. Ai, amiga, mas você disfarça bem, hein? É? Não parece. Não parece Não mesmo. parece Silêncio mesmo. para ouvir a gota do meu suor. Ai, ela tem um pouco de humor, a Silvia. Não conhecia esse lado dela, não. É bem engraçado. Ô, Silvia, como é que você falou que vai entregar o quê pra Jesus? Deus, nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Ai, gente, eu achei muito funny. Muito bom. Ai, gente, essas duas aqui, Ô, com Silvia, verdade, eu gente, eu acho já tá? entreguei pra Deus e seja lá o que Deus quiser hoje. Eu acho que você vai colocar a gente no bolso, hein? Também acho. eu E tô eu achando. até vim com ele bem grande. É, eu tô achando que você tá escondendo escondendo. o ouro aí, hein, gente? Mas hoje, oficialmente, aqui no Podtaz, a Silvia, ela que faz os meus cabelos. Deixa eu fazer o mexão. É claro, Né? tá O meu lindo. cabelo lindo, maravilhoso, de mega, pelas mãos by Silvia. Ou você acha que o meu Isso. cabelo cresceu assim, né? Do Do dia nada, pra né? noite. Amigo, shampoo milagroso. Não Só é? passar na Silvia que Gente, acontece o milagre. só passar. Mas assim, Silvia, a gente vai começar o nosso Podtaz aqui. Convido vocês a assistirem, porque eu tenho certeza que vocês vão amar a história dessa empresária. É assim, ó, de arrepiar. E bora começar o nosso Podtaz, né, É Tá? claro, nós estamos empolgadíssimas por Empolgadíssimas. aqui. Recebe. O que será que vai sair, hein? Tchan, tchararã. tchararã. O que será que vai sair, meu Deus? Deus. Então, pra gente começar aqui, eu vou fazer uma perguntinha que eu particularmente tenho curiosidade também. Eu acho que os seguidores do Love Hair, da Silvia, também têm curiosidade. Silvia, como foi a sua infância? Você veio de um berço de ouro? Ou você veio de uma família mais humilde? Como que foi? Porque assim, aparentemente a gente fala assim, nossa, a Silvia nasceu num berço de ouro, né, gente? Milionária, Poderosa, Milionária, né, com salão rica, lindo. linda. E aí, como Eu que foi acho- essa infância, essa história Conte sua? a sua história. Então, gente, eu acho que rico e milionário é só o que existia dentro de mim, né? Mas a minha infância foi uma infância muito simples, muito humilde. Nasci em Mantena, não cresci em Mantena, né? Só fui ali aquele momento do hospital e fui a única que nasci no hospital. Uau. Fui a única filha de 6 que nasci, tive o privilégio de nascer em hospital, mas os outros Caraca, filhos em nasceram casa? com parteira. Uau. E os Eu meus pais imagino. moravam em zona rural mesmo. Então eu nasci e cresci na zona rural. De Então Mantena. eu tive uma infância toda morando lá no córrego do Cachoeirinha, porque tipo, eu acho que nem tem no mapa, né? Uau. Mas Tem eu não, tá, cresci- gente? Porque eu custei Eu achar essa procurou, bendita tá? cidade. Eu procurei, eu Você custei achar. procurou, tá? Mas eu achei, Ela né, procurou Silvia? e achou. Eu achei. Ela achou, eu fiquei até surpresa. Falei, uau, como que ela achou? Porque faz tantos Atenção, anos. senhor editor, coloque para nós Cadê? a cidade de Cachoeirinhos. Ai, Cadê Jesus. a galera de Cachoeirinha? E lá foi aonde eu cresci, na zona rural e ali assim, mas eu nunca achei que eu fosse daquele lugar. Ô, Assim, Silvia, eu fui- e uma coisa assim que eu queria encaixar aqui na pergunta, uma coisa mais minha mesmo particular. Você ficou até qual idade nessa Até os cidade? 12 anos Até eu os fiquei na zona rural. aham. Mas mesmo tão criança, com 12 anos, você tinha isso? Tinha. Esse sentimento? Sim, eu sempre olhava para aquela vida assim que os meus pais viviam e parece que eu não encaixava ali. Eu sempre pensava assim, eu quero sair daqui porque eu quero crescer e eu quero mudar a história dos meus pais. Uau. E assim, Então- dos seus irmãos, você acha que tinha alguém que também tinha esse sentimento? Ou você que pulsava mais esse sentimento de não, esse lugar aqui é pequeno para mim, eu preciso crescer, eu preciso florescer, eu preciso ir para outro lugar, aqui não é o meu lugar. Você acha que Eu tinha até mais? acredito que sim.
porque os meus irmãos também, eles foram crescendo e foram migrando, foram para a cidade, foram para as capitais, então eu acredito que já era latente neles também. Mas eu, como a filha mais nova, para mim, você talvez, mais eu nova. sou a rapinha do tacho, a caçulinha. Que legal. Então, eu achava que para mim seria mais difícil, assim, largar o berço, Cordão umbilical, cordão né? umbilical. Eu era muito mimada pela minha mãe, pelo meu pai. Então, eu via, assim, uma dificuldade em sair. Então, os meus irmãos, eles foram crescendo, eles foram casando-se muito novos. Eu acredito que eles foram casando até também para sair, desvincular ali aquele berço. E aí, com 12 anos, eu falei, surgiu uma oportunidade que uma senhora, ela viu, porque eu sempre gostei muito de limpar a casa, fazer as coisas para ajudar a minha mãe, porque minha mãe, ela trabalhava na roça. Então, Ela e desde seu pai trabalhavam na pequena, roça. sim, então desde pequena eu fazia o quê? Eu cozinhava, com 7 anos eu matava galinha, Fazia cozinhava. Ela é a mulher raiz, Aham, gente. eu sou a raiz. Eu cozinhava, mas matar a Não, galinha matava não. também. Corria atrás do frango, pegava. Então, eu sempre Uau, preocupei, gente. assim, quando a minha mãe chegar, eu quero que esteja tudo pronto. Então, eu limpava a casa, lavava a roupa. Que não que legal. minha mãe não falava para eu fazer, mas eu via a necessidade de ajudar. Você mesmo já tinha por mim sentido, já mesma. tá ajudando ela. E aí, com 12 anos, teve uma senhora na minha casa que viu esse cuidado que eu tinha com a casa, com a preocupação em ajudar minha mãe, manter as coisas limpas. Ela me convidou para ir morar com ela. É bem comum isso em É Minas. muito comum em Minas e Tão na zona novinha, rural. né? Com 12 Bem anos. comum. Na zona rural é muito comum as pessoas, né, digamos assim, as pessoas ricas, quando conhecem alguém, uma menina, eles sempre querem levar, porque é uma pessoa que tem princípio, né, tem caráter, então eles levam para sua casa. E daí Mas eu vi a nessa oportunidade. época do rural, mesmo você com 12, você estudava? Ou nessa época não tinha escola? Não, eu estudava. Ok. Tinha as escolinhas, né, Aham. que a gente ia a pé. Então era muito engraçado, porque a gente tinha que acordar 5 da manhã. E como eu morava numa casa onde não tinha luz, então a janta era à noite, eu acordava de manhã, Uau. levava as vasilhas pro rio, lá eu lavava as vasilhas e tomava o banho para ir pra Doido, escola. né? Eu não Gente. consigo imaginar você Eu fazendo devolvia isso. as vasilhas, só. mudava a roupa, ia Gente, pra que escola legal. andando tipo em 40 minutos, 1 hora a pé. Tá Olha vendo, só, né, a gente olha gente? pra Vocês ela, vão né? pra escola de carro Reclamando E não quer e ainda, tá né? reclamando. Olha isso. E aí a gente estudava. Então, na escola, a gente chama de grupo, né? Na zona rural, você fala grupo. É no grupo onde eu estudava, a gente mesmo na escola que fazia. A professora fazia a merenda e a gente ajudava, tá? Fazia a Uau. merenda. E a gente lavava as vasilhas depois que comia. Então, a gente Todo mundo terminava, fazia todo alguma mundo, coisa, né? Aham. Daí aí tinha esse período da escola, eu estudava de manhã. Então, quando era assim, 11h30, meio-dia, a aula terminava, a gente ia de volta para casa. Tipo 1 hora andando? Isso. Então, a gente chegava 1 hora, 1 hora e meia em Uau, casa. sol quente, hein? Pensa. Mas era assim, naquela época, para mim, era bem divertido, assim, porque era o caminho que a gente brincava, era o tempo que a gente brincava, né? Era pelo caminho, indo para a escola e voltando da escola, que sempre tinha um coleguinha. Mas assim, uma As coisa turminhas, né? interessante de você contar, pelo menos aparentemente é o que passa. A família era humilde, Sim. mas parece que você teve uma base familiar de sim, mãe muito. e pai, né? Tive. Porque muito. tem gente que não tem a família humilde, mas não teve a base ali da família, né? Sim, a gente tinha uma base, eu tive uma base familiar muito, assim, maravilhosa. Meus pais, minha mãe, assim, sempre deu muito carinho pra Eu ia gente. falar agora, do jeito que você fala, parece que era uma pessoa, assim, super carinhosa. Super. Ela não dormi fala com com- tristeza, ela eu fala com dormi, amor. Eu Aham. dormi com os meus pais na cama até os 11 anos. Uau. Então, mesmo sendo essa pessoa proativa, Sim. eu tinha o meu lado infantil, que era de dormir com os meus pais. Talvez porque não tinha espaço, né, para ter uma outra cama para mim, ou porque era o aconchego mesmo. Então, quando eu saí aos 11 anos de casa, isso para mim foi muito difícil. Mas, Porque- assim, a decisão dos seus pais, eles chegaram pra você, perguntou se você Não, queria ir ou não? quando surgiu essa proposta, minha mãe estava junto quando, né, surgiu essa proposta, e o que minha mãe disse foi que
as condições que eles tinham eram muito escasso para dar aquilo que eu queria, aquilo que eu merecia. Porque assim, na minha casa comprava uma roupa por ano. Uau. O chinelo, se ele rebentasse, a gente tinha que colocar um grampo. Então, Gente, era assim uma mesmo, vez no né? ano. Agora, é. sabe o que eu acho mais interessante? É que a Silvia é nova. Ela é Sim, nova, eu tenho sim. 44 Ela é super anos. nova. É. E se você for olhar, tipo assim, esses dias. Não Sim. tem tanto tempo Então assim, tem né? gente que acha assim, mas ainda, né, existe Não, mas você sabe que isso. ainda existe muito, existe assim. muito, sim. Existe muito, assim. E eu, inclusive, eu até tenho uma amiga minha que é dessa mesma época. Ela foi para essa região onde a gente morava e ela filmou tudo. Então, ainda tem muita gente que mora lá que eu acredito que, assim, Uau. não conhece esse mundo aqui fora. E eu sempre tive muita curiosidade. Quando eu ia à cidade, que era tipo 1 ou 2 vezes no ano, eu falava. Aquilo te deslumbrava, me né? deslumbrava, tipo um carrinho de picolé. Uhum, Porque você não tinha picolé na roça. uhum. Então aquilo assim era, falava, uau, então é isso que eu quero. Tipo, eu quero vir para esse lugar, porque tinha luz, na minha casa não tinha luz, tinha que fazer o dever de casa durante o dia, porque à noite não Uau, tinha que como. doido. Tinha Doideira, luz. né? Nossa. Então é bem assim. Então, os princípios eu tive, Uhum. muito carinho, muito amor, muito respeito. E quando surgiu essa oportunidade, a minha mãe falou: ó, eu não posso impedir ela de crescer. Porque o que nós temos para oferecer é muito pouco. Então, ela decide se. Nossa, e eu imagino Isso o com coração 11, da 12 mãe, anos, né? né? Tão Sim. novinha. Porque como é que é? A rapinha do É a tacho. rapinha do tacho. Menina. Eu imagino né, que o foi muito braço difícil para minha direito mãe. Mas dela. Imagino. ela deve ter sido muito difícil, mas ao mesmo tempo É o ela quis amor te dar de uma mãe, oportunidade. né? Ela, Sim. né? Eu acho E que ali aí, é o sacrifício de o mãe sacrifício. mesmo pelo filho. E Uhum. quando eu fui, assim, eu já tinha visto várias cenas, assim, na minha casa, tipo, da minha mãe remendando roupa, e eu olhava e falava assim, um dia eu vou tirar minha mãe disso, assim, eu não quero que ela faça isso. Tanto que o meu primeiro salário, eu fui para essa casa, chorava muito, porque, assim, quando chegava à noite, eu sentia falta muita deles. falta de Uhum. casa, eu sentia muita saudade de casa. E eu lembro que eu estava nesse trabalho, e eu acho que já tinha uns 28 dias que eu estava nesse trabalho, e eu vi meu pai passar de ônibus. E ele me deu tchau. Gente, eu quase morri de tanto que eu chorei. E aí meu Nossa. pai viu e mandou minha mãe me buscar. Vai buscar, ele me chamava de Teteia. Vai buscar a Teteia porque ela tá chorando. E minha mãe foi Porque buscar. era a rua e a casa era bem de frente Era com a bem rua. assim, era bem Uhum. próximo à rua onde Aham. passava o ônibus. E meu pai todo sábado, ele ia na rua fazer compra. Então ele passava lá perto, Então, assim, né? eu fiquei um dia nesse lugar porque eu falei, acho que é a hora do meu pai passar. E quando ele me viu, eu comecei a chorar. Então eu fiquei dando tchau pra ele chorando. Aí minha mãe foi me buscar. Mas, assim, como eu já estava fazendo um mês, eu já estava me adaptando. Uhum. E aí veio meu primeiro salário, que eu comprei tudo de calcinha do Lore pra minha mãe, calcinha e sutiã. E ela falava, esse dinheiro é seu, minha filha, por que você gastou? Eu falei, mãe, porque eu quero que você use lingerie nova, calcinha nova. E aí, quando eu fui trabalhar, eu abri mão do estudo, né? Que, assim, uma coisa que talvez eu me arrependa disso, porque talvez eu poderia ter entrado em acordo com a pessoa para fazer as duas coisas. Sim. Mas como eu vi que era muito cansativo, e normalmente essas pessoas que levam esses de menor para morar com eles, eles têm uma certa guarda, sabe? Tipo, não pode sair porque eu sou responsável por essa pessoa. Sim. Então, daí eu não estudei, eu parei o estudo, só depois à frente que eu fui voltar a Mas estudar. você ficou nessa casa quanto tempo? Aí nessa casa eu fiquei 28 dias, peguei o meu dinheiro, mas eu não consegui ficar em casa, porque daí eu meio que estava adaptando e aí eu recebi o primeiro dinheiro. Você sentiu o gostinho de pegar o primeiro Eu senti dinheiro, né? o primeiro dinheiro e falei, eu preciso então Tentar tentar de continuar. novo. Aí Você fazia voltou de pra tudo nessa casa? Tudo. Tudo. Tudo, lavava, passava, Então, cozinhava, novinha, né? cuidava de uma senhorinha idosa. E à noite não tinha, tipo, um telefone, não tinha uma TV. Mas eles te tratavam bem ou não? Sim, me tratavam. Me tratavam na medida do possível, assim. Eu tinha meu quartinho, então anoitecia, eu ia pra lá. E o que eu gostava de fazer era ler, escrever, porque eu não tinha TV e nem celular, né? Eles tinham filhos? Então, tinha filhos, mas já eram todos casados. Então, era uma casa onde só tinha pessoa idosa. Idosos. É engraçado porque, vou fazer um parênteses aqui antes da Thalita prosseguir,
A minha mãe teve essa fase aí, bem parecida. Assim, eu não sei muita coisa da minha mãe, né? Mas ela conta que primeiro a vovó faleceu. Se eu não me engano, a minha mãe tinha 3 anos. Aí tinha mais uma de 1 e um de 2. Era bem, os 3 últimos são escadinhas, sabe? Aí a avó faleceu. E aí alguém pegou uma filha, alguém pegou outra. E a mamãe foi com uma família de Belo Horizonte. Era bem comum isso, Era muito né? comum. Isso na zona rural ainda, eu acredito que ainda é Mas comum. em Belo Horizonte eu tenho um irmão de adoção, assim, de coração. A gente fala que foi adotivo de coração. Porque a gente pegou ele também, porque a família dele não dava conta de cuidar Então, dele. na minha casa eu tenho uma desde história assim pequenininho. também. Só que ele não veio pra trabalhar, a gente só pegou ele pra cuidar mesmo. Na minha A casa a minha gente mãe tem. foi bem parecido com a Silvia. É, Porque assim, era bem comum. o que eu observei é o seguinte: quando a Silvia fala do pai, da mãe, dá pra ver no olhar o carinho que a Silvia tem. Então a gente consegue ver Você que sente a teve diferença. a base do amor. Uhum. A minha mãe, ela já não queria muito falar, sabe? Assim, ela queria pular esse Sim, assunto. O assunto do porque pai, tinha foi bom pra ferida, ela, o né? assunto da mãe, Sim. que perdeu muito Aham. nova, e o assunto da casa que ela morou, ela sempre tentava me podar. Então, por Entendi. mais que eu tentei ir a fundo e entender, né, que eu costumo dizer o seguinte: você tem que entender o ser humano. Sim. Porque ninguém é bravo ou ninguém é ríspido Uhum. à toa. Tem um motivo, Tem né? um Tem ali um motivo. gatilho. Exato. Então, às vezes eu tentei entender por que a minha mãe era assim, de certa forma e tal. Mas a minha mãe não. A minha mãe falava, o pouco que ela falava assim: eu fiquei nessa casa, mas eu era empregada doméstica realmente deles. Ela foi muito ferida, então. Eu acho que ela foi muito machucada lá. Machucada. E aí, quando ela tava, se eu não me engano, com 15, 16, ela voltou para Minas e foi morar com algum parente. Mas é só o que eu sei, assim, ela não relata realmente, Sim, sabe? porque com o que certeza foi. aconteceu. Deve ter sofrido Porque muito. tem essas famílias, esse tipo. Eu mesmo, depois desse trabalho, eu fui para outra casa que realmente eu era a empregada doméstica. Então, assim, a gente não tinha hora para dormir, a gente só podia comer depois que todo mundo comesse. Então, se sobrou carne, você come. Se não sobrou, você come o que sobrou. Então, assim, é uma falta de humanidade, uma falta de empatia, sabe? Sim. Muito grande nesse lado. E, infelizmente, gente, eu acho que ainda existe. Existe, sim. Ainda creio que existe. Silvia, você existe tem mesmo. contato com esse pessoal? Você conseguiu ver eles depois de vir pra cá? Eu tenho contato com algumas pessoas ainda. Inclusive, eu tenho amigas que trabalham até hoje com a mesma família. Olha que legal. E aí, assim, são famílias que teve empatia, né, pela gente. Que eu trabalhava, tipo, na casa do pai e essa amiga trabalhava na casa do filho. Então, a gente criou uma amizade e ela, até hoje, ela continua. Os filhos daquela família já cresceu, ela Que é em casou. Minas. Ela Uau. não mora mais com os patrões, mas ela casou, mas ela tá sempre indo lá fazendo uma coisa e outra. E essas pessoas foram que, querendo ou não, despertou. O Jô, ele costuma falar comigo assim: eu acho que tinha um sangue aí de narizinho empinado aí, que eu sempre olhava para você e falava: essa menina é de roça, não. Mas isso me ajudou muito. Ir para casa dessas pessoas, digamos assim, os baroneses. Eu acho que, de certa forma, mudou seu mindset. Mudou. Porque, assim, não desmerecendo a pessoa, tá, gente? Não é isso. Mas se você analisar, por que você conseguiu sair e a outra amiga exatamente, não? Né? Muda. Aí também tem o lado que mudou o mindset, mas aí tem aquele lado que no fundinho você sabia que aquilo ali era pequeno, assim, porque você o que precisava eu via, sair. Meninas, era que, assim, no fundo aquelas pessoas tinham uma história também. Então eu queria ouvir a história deles e entender como é que ele chegou naquele patamar. Então eu falava comigo assim: bom, então eles eram raros aqueles que tinham tido berço de ouro, mas eles tinham uma história parecida com a minha às vezes. Eu falava: então se eles conseguiram, você também pode, eu também vou conseguir. Então eu sempre gostava de ouvir a história deles para que aquilo eu pudesse correr atrás. Tipo um combustível, né? Um combustível. Então, assim, na roça a gente sabe que eu falo que as pessoas que moram na roça, ele tem o seu próprio dialeto.
Então eu via que muita gente que moraram na roça, foram para a rua, alguns ainda continuam falando os dialetos. E era uma coisa que eu quis mudar. Então, às vezes, as pessoas até falavam assim, essa menina aí falando você, porque na roça a gente fala você, gente. A gente não fala. É verdade, entendeu? você. Nós é come, nós bebe, nós vai, nós volta. Não é porque você não estuda, você estuda. Mas aquilo ali É meio que cultural, cultural, né? entendeu? Né? Então, assim, eu observava, esse povo fala diferente, vou falar também. Então, a gente Foi foi te inspirando, né? Querer inspirando. melhorar, querer ser Então, diferente. assim, como eu vi as pessoas sentarem na mesa, apesar de eu não sentar à mesa junto com eles, eu tinha que pôr a mesa para eles. Opa, então aqui tem 2 garfos, por quê? Então, eu vou ver como que eles comem. Então, assim, eu queria ver o que eles faziam para eu repetir. Então, eu lembro, a primeira vez que minha mãe foi no meu emprego, e aí, assim, eu tinha uma patroa, uma gracinha essa mulher. E aí a gente colocou a mesa e essa minha patroa, ela não deixava eu comer separado dela. Esse eu acho que foi o meu penúltimo trabalho em casa de família. Você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos nessa época. Nossa, novinha, né? já passou Muito tanta novinha. experiência. Sim, e aí né? eu coloquei a mesa e ela chama Terezinha. E ela falou, Silvia, vem almoçar. E aí eu fui, então minha mãe assim, bem tímida. Eu falei, mãe, coloquei uma mesa, uma cadeira para você também. Aí ela sentou e minha mãe ficou observando, porque aí eu já comia com o garfo e com a faca. Que assim, na roça parecia uma coisa de Não, outro você senta mundo, no né? chão Uma ou colher. qualquer lugar e come, entendeu? E aí minha mãe ficou olhando para mim, tentando usar também o talher. E eu falei, mãe, a senhora não precisa. A senhora pode comer só com garfo mesmo, do jeito que a senhora come. Aí ela olhou pra mim e aí o pessoal, assim, muito carinhoso, falou, dona Lina, come do seu jeito. E aí minha mãe ficou super Ficou à mais à vontade, vontade. ficou à vontade, mas... E aí depois ela comentou com minha irmã que ela tinha me visto comendo com garfo e faca. Então acho que aquilo era um orgulho pra ela também. Que ela viu que eu tava gracinha, né? crescendo, Você tava culturalmente eu evoluindo, tava sim. evoluindo. Gente, olha, assim, o meu olho tá cheio de lágrimas. Ainda bem que eu fico para cá. Mas é porque, assim, eu não consigo escutar a Silvia falando sem ir na cena, sabe? Assim, é literalmente Você entra na história, filme, né, tá? Você consegue imaginar aquela mocinha de 15 anos sentando Bem na magrinha, mesa. braço comprido, E a magrinha. mãe, né? Toda curvadinha, história. timidazinha. Porque o mineiro, ele já tem esse lado da gente se sentir um pouco inferior, assim, que eu falo que E é minha mãe é cultural, uma né? mulher muito tímida e eu também. Eu sou, tá, gente? Muito tímida até hoje. Não sou. Demais. Gente, olha essa mulher linda Super aqui, acredito. Né? Empresária, olha a história dela, que coisa mais forte, mais inspiradora. Mas isso serviu só pra eu ser forte, tá, gente? Só pra ser forte. Eu não tenho trauma disso. Não é uma coisa que eu falo com dor, sabe? Mas é uma coisa que eu tenho orgulho de ter passado por isso. Eu tenho muito orgulho da minha história. E isso serviu só para eu ser forte. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele permitiu que eu passasse também por isso, porque eu tenho muita fé, eu acredito em tudo assim que eu tenho e que aconteceu. Foi o Senhor que permitiu, Ele que me deu. Então eu acredito que isso é para servir para ajudar outras pessoas. Para curar outras pessoas. Então eu não vejo que foi por um acaso. Não, Deus tem um propósito em tudo, né? Tudo tem um propósito. Tudo. E assim, como eu também vim de um berço cristão, eu sempre tive ali, assim, a fé muito presente, sabe? A fé foi fundamental na minha vida, assim. Cresci ali vendo meus pais orarem por tudo. Então, assim, meus pais eram gratos por tudo, por uma mínima coisa, meus pais eram gratos. Então, assim, eu também sou muito grato. Muda tudo, eu vi falando a gratidão, isso, gente. ela veio de berço, porque eu sou muito grata a tudo. Tudo que as pessoas fazem ou que acontece na minha vida, eu sou grata. E às vezes até pelas coisas difíceis eu sou grata, porque sempre depois de uma coisa difícil, né? Tem algo bom. Verdade. Você nunca passa por um processo sem adquirir algo bom daquilo. Então, para mim, é uma história que eu tenho orgulho mesmo da minha história. Eu também tenho uns perrengues assim na vida, na minha infância e tal, que eu também não reclamo, não.
Porque faz a gente ser mais Sim, forte, né? sim. Você vira uma pessoa mais forte. E entre ser fraco e forte, eu prefiro ser forte, né? Forte, Uhum. exatamente. Às vezes acontece umas coisas, eu falo, você que passou isso aqui é a fichinha, bora lá. Bora pra frente, É né, assim que tem que Tata? olhar. É, É assim. bora pra E às vezes eu cima. acho que a minha família, os meus irmãos, eles, por mais que eu seja a filha mais nova, a base, eu acho que praticamente de todo mundo sou eu. Dos Uau. sobrinhos, dos irmãos. Então eu vejo que eles enxergam em mim essa pessoa forte que às vezes é até ruim. Porque eu também tenho as minhas Sim, fraquezas. Sim, é porque quando a gente tá Uhum. fraco, ninguém vê. Não, Porque ninguém percebe. verdade. Mas você transparece isso, É. ser uma mulher forte. Mas tem dia que eu É. tenho os meus baques também, tá, gente? É. Só que aí, esse É. realmente é o lado ruim. Uhum. Porque Sim. como a gente é sempre forte, As pessoas não as tão, pessoas né, não veem. Custa costumam. perceber. Custa, Só vão custa. perceber se você arrumar uma forma de falar pra eles. É. É. E como eu tenho um temperamento que é difícil expressar o que eu tô sentindo, eu falei isso até pra minha terapeuta, acredito que um mês. Eu tava mal com uma situação que eu já tinha ajudado meu esposo e a minha filha. E eu tava assim, sabe quando você tá cheia, mas você não consegue expressar o que você tá sentindo? E eu fui pra terapia, aconselho todo mundo a fazer terapia, tá, gente? Minha Muito filha, bom, né, eu gente? faço semanal, bebê. Terapia é o remédio pra vida. Vocês estão achando que pra manter as arianas aqui equilibradas, Terapia, tá? tem que ter terapia, né, minha gente? Exatamente. E aí, a gente fazendo, né, conversando e tal. E aí, ela falou assim, ela me fez uma pergunta e eu respondi muito ríspida. Então, quando eu respondi ríspida, ela me conhece, ela falou, tem algo aí que eu preciso tratar, eu preciso olhar que tem algo aí. Aí o meu esposo falou assim, ela tá com saudade do pai e do filho. Ela, né, do pai e do filho parece até uma coisa espiritual, né? Pai, filho e Espírito Santo. Não, gente, mas era do meu pai e do meu filho mesmo. Então, seu pai continua vivo e sim, sua mãe? minha mãe já faleceu. Faleceu. Isso, minha mãe tem muito 12 tempo? anos que ela faleceu. E aí ele falou isso, né? Ela tá com saudade do filho, porque o meu filho mora na Argentina, meu pai tá no Brasil. E aí ela falou assim, não é isso não. Aí quando ela falou não é isso não, eu já tipo desmontei a chorar, porque eu não sabia falar o que eu tava, expressar o que eu tava sentindo. Uau, como que é difícil, né? Exato. Aí ela falou, tem algo aí que eu preciso dar uma olhadinha. Aí ela falou, Josias, pode ficar? Eu falei, pode, até porque a gente tem um relacionamento muito tranquilo, muito aberto. Vocês são casados mesmo há muitos Sim, anos, há né, 26 Silvia? anos. Aí, 26 anos, é muito tempo, E aí gente. ela falou, eu sei o que você tem, pelo jeito que você me respondeu, você tá passando por algo que você não sabe falar. É do temperamento, falou pro meu marido, é do temperamento dela. Ela não consegue falar. Então eu vou ouvir um pouco do mês e da semana dela, e aí eu vou descobrir o que é. Então ela começou a me perguntar sobre doideira. Como é que pode, né? sobre o que eu tinha passado naquele mês, ela naquela foi semana, montar ela croquis montou. da sua vida Gente, ali. quando ela descobriu, ela falou, é sobre isso, só que ela não sabe falar. Uau. E isso é do meu temperamento. E eu não sabia. Então, 44 anos, várias vezes eu sofrendo, e as pessoas perguntam, o que você tem? Nada. O que você tem? Não sei. Mas eu não sei falar. Assim, Então, é do temperamento. E foi muito curador pra mim isso, entendeu? Mas hoje você aprendeu a pedir ajuda ou não? Não sempre, assim, desde que eu comecei, assim, aí depois que minha mãe faleceu, há 12 anos atrás, aí eu tive um processo que eu tive que pedir ajuda. Eu tive que entrar com Então, eu a psicóloga. aprendi a aprender ajuda depois que eu perdi minha mãe. né? Aí eu fui pedir socorro. Eu fui aprender a pedir ajuda e falar assim, hoje eu não tô bem, né? Igual semana passada, até o Cássio mesmo, que ele até falou, tá, o que você tem? Sua energia tá baixa, a Dani também. Sunshine, o que A galera que trabalha na Umbanda já te conhece, né? Eu cheguei, a Dani falou, Sunshine, o que você tem? O Cássio, o que você tem? Sua energia tá baixa. Aí eu falei, gente, tá quase fazendo um ano que minha mãe faleceu. Então, assim, começa a vir... É involuntário, né? O sentimento que a gente é involuntário. Começa a vir que você
não tá bem, mas você Sim. não sabe de onde que é, não é? Não E aí sabe. eu fico assim, por que eu tô assim? Eu não gosto de ficar triste. Eu sou uma pessoa que Me eu não too. gosto de ficar triste. Eu gosto de ficar sempre pra cima. E eu falei, por que eu tô assim? Por que eu tô assim? Por que eu tô assim? Deus, o que que é? O que que é? Eu não sabia. Uma tristeza, eu não Na queria... verdade, a gente não quer mostrar a Uhum. nossa fraqueza, né? Exato. Eu não A gente queria não quer mostrar a levantar nossa por fraqueza. mim. Eu não tinha Aham. levantado nem pra trabalhar a semana passada. Sim. Só que eu não sabia o que que era. Até que eu falei, opa, outubro, Deu clique mamãe aí, né? faleceu. Aí caiu ali. Aí veio uma enxurrada de sentimentos, emoções, saudade, aquela vontade de escutar a voz dela, de ver ela, de ligar, de não sei o que. Aí veio aquela coisa. E você tem que trabalhar, né? Sua linda, você não nasceu rica. Exato, Você tem que nasceu, foi trabalhar, bonita, né? Então, bonita. Uma Graças coisa a eu Deus. falo, de uma coisa eu tenho certeza. É da minha beleza. Não é? Então, assim, eu falei, Tainara, pera lá. Vamos reconfigurar isso aqui. Aí a primeira coisa que eu fiz, me permitir chorar, Sim, claro. tal. Chorei com meu esposo, chorei na loja e tal. Pum, vivi ali o luto, tal. Aí eu falei, ok, hoje, bora pra cima. Sim. Porque não é de mim ficar triste. Eu odeio ficar triste. Eu acho que, sei lá, eu acho que me incomoda, assim. Até meu psicólogo fala, Uhum. tá, por que te incomoda tanto ficar triste? Ficar triste é normal. Eu falei, não sei, porque eu sou uma pessoa que, se eu vejo que eu vou cair no buraco, opa, sabe? Volta. Eu volto a Tainara. É injusto com a Silvia Uhum. cair no buraco. É injusto com a Thalita, é injusto comigo. Então eu tenho essa filosofia. Se eu vejo que eu vou cair, eu mesmo me puxo, sabe? Sim. E sai daí. Aí não é pra você, não. Se cuidar, né? Só que eu aprendi a pedir ajuda no luto. Sim, Eu precisa. aprendi a falar assim, galera, hoje eu não estou bem. Eu preciso que vocês Do façam seu tempo. vídeo, né? Eu preciso que vocês atendam os clientes, porque hoje eu não estou bem. Mas foi difícil, tá? Não é fácil, né? Muito Você difícil. reconhecer que você precisa de ajuda. Principalmente quando você tá ali o tempo todo sendo uma pessoa Sim. forte. Não é fácil você pedir ajuda. Não é. Mas quando eu vi que eu não aguentava, eu falei, bora pedir ajuda. E foi onde eu comecei a fazer terapia e nunca mais parei. Tipo, não sou assídua não, tá, gente? Vou assumir, porque tem dia que eu falo assim, não, eu tô ótima, eu não vou nem passar lá. E a minha terapeuta, ela conhece, mas quando eu falo assim, oi, vamos marcar o meu dia, ela já até sabe. Lá vem chumbo grosso. Tá Você não faz certinho, não? Não, faço não, Olha, minha gente, filha. ela é a terapeuta... Às vezes eu sou minha própria terapeuta. Não, ela é a pessoa lá do terapeuta, cliente do terapeuta piriguete, gente, que ela vai de vez em quando. Vou. Não. De vez em quando, vou direto não, Eu gente. sou a medicada, gente. Eu faço Tá toda certinho, semana. Pois é. Mas a gente aprende muita coisa. Já tem muitos anos, né? 12 anos fazendo terapia. Então, tem hora que você consegue. Por exemplo, quando eu comecei a ter crise de ansiedade, eu entrava em pânico. Olha. Hoje, quando eu sei que eu vou dar uma crise, eu falo, tudo bem, Silvia, é só uma crise de ansiedade. Respira, Que vai passar. que vai passar. Entendeu? Uau. Então, Ô, Silvia, como que a Silvia pensou? Como que você pensou em vir parar aqui nos Estados Unidos? Você teve algum sonho já de criança? Você imaginou, sonhou? Como que você veio parar aqui nos não, minha Estados Unidos? filha. Construir essa história Estados linda aí? Unidos, pra mim, assim, naquela época de infância, saindo da roça, era tipo você aqui na terra e pro céu. Uma coisa. Eu achava Estados Unidos, assim, o último lugar da face da terra. Né? É difícil, lugar imaginário ali. língua e tudo. Então, nunca pensei, assim, que eu fosse vir para os Estados Unidos. Eu também não tinha esse Então, pensamento, nunca não. tive Esse sonho. pensamento era do meu Na verdade, eu marido. nunca sonhei ir para os Estados Unidos. Eu nunca imaginava que eu ia vir para cá. Mas o meu esposo, ele sempre teve um sonho. Tanto que ele fala, quando ele chegou aqui, que ele viu a América, ele falou, estou voltando para a minha casa. Era como se ele Sério? tivesse morado aqui. Uau. E você e o Josias, vocês casaram no Brasil? Casamos Antes de no vir pra cá. Brasil, Uhum. antes de vir para os Estados Unidos. A gente tem 7 anos que a gente mora nos Vocês Estados são Unidos. novos, há 7 anos aqui. Você casou Isso. novinha, Eu né? casei com 18 anos. Eu conheci ele no dia do aniversário dele de 18 anos. Olha que Olha. legal. E aí... Em Mantena. Não, eu já morava em Valadares. Ah, tá. Você foi porque pra Valadares. Mantena já era pequeno para mim, né? Ô, Mantena! Ô, Mantena! Mantena já Vem estava em mim, pequeno. Valadares! E aí eu já estava morando, aí eu já estava um pouquinho mais elitizada. Eu já tinha saído de Mantena.
eu continuei trabalhando em casas, mas era uma casa onde morava a mãe e o filho. E ela fazia festa de casamento, daí eu ia com ela fazer festa de casamento. Eu não tinha mais aquela obrigação da empregada doméstica. Né? Era muito parecido com uma dama de companhia. Evoluí, não? Chique demais. Uma família bem mais elitizada. elitizada. Então, era já mais parecida com dama de companhia. E aí, foi onde eu conheci. Os meus pais moravam ainda na região. Aí, minha mãe os meus pais já tinham mudado para São João do Manteninha, que já era uma cidadezinha. Já não morava mais na roça. Entendi, eles saíram Então, a de lá, minha mãe já tinha, nem os meus pais já tinham a casinha deles, já moravam. E eu estava em Valadares. Foi quando uma amiga em comum me convidou para um aniversário, que era de um jovem da igreja dela, que era que era o o Josias, que era meu esposo. Então, eu conheci ele no aniversário dele de Penetra. Fui na festa de Penetra. E foi amor mesmo. à primeira vista ou teve um processo? Não, foi. Da minha parte, foi amor à primeira vista. Gente! Tipo assim, eu conheci... Arrebatou o seu coração. Eu conheci e falei... Vamos colocar coraçãozinhos na edição. Na verdade, eu queria só dar uns beijos. Olha, danada ela, hein? Que danadinha. Eu queria dar uns beijinhos. Mas ele tinha cara de ser da cidade ou do interior? Tinha, como é que era? Muita cara. Então de menino foi isso da que cidade. te conquistou. Ele tinha muita cara de menino da cidade. Eu tinha acabado de levar um pé na bunda também. Eu tinha um namorado. E aí, quando eu voltei na roça pra encontrar com esse namorado, ele falou comigo: não tem como namorar à distância. Ixi. Tipo, botou um ponto final no relacionamento. Eu sofri? Claro que não. Euzinha sofri. Sabe por que eu sofri, gente? Porque não era normal alguém terminar comigo. Era normal eu terminar. A decisão era minha. É o lado ariano, agressivo. Exato, entendeu? dominante. Entendeu? E aí eu fui... Parece que eu vi sua filha agora falando. Exatamente. É verdade, a Luísa. E aí eu conheci o Jô. E o sonho dele... Aí ele falava assim... Um dia eu vou para os Estados Unidos e eu vou ter um salão bem grande, vou ser muito ele famoso. já era cabeleireiro, então. Quando eu a conheci, ele não tinha feito o curso, mas ele já tinha a vocação. Tinha o dom já. Mas ele já nessa fazia, época ele já falava isso? Já. Que loucura, Ele já né, falava, gente? eu vou para os Estados Unidos, eu vou ter um grande salão e eu vou ser muito famoso. A fama a gente deixa, que tá por vir ainda, deve ter, né? Deve ser. Mas ele falava, mas você é que muito interessante, famosa. né? O poder da mente, assim, né? Do seu pensamento. O poder da palavra, né? O poder daquilo que você fala, daquilo que você busca, você atrai muito. Eu acredito muito no pensar, falar e escrever. Nessa época, a gente tem uma história muito engraçada, que quando a gente namorava, e a gente morava num bairro, quando eu morava em um bairro em Valadares, chamado Granduquesa, que é um bairro nobre da cidade. Olha o nome, né, gente? Granduquesa. E aí, assim, ele ia nessa casa e a gente ficava conversando, e tinha uma casa quase em frente, que era uma casa que ele era apaixonado. E ele falava assim, um dia a gente vai morar nessa casa. A gente namorava, não tinha nem projeto de casar ainda. E eu falava, tá doido, né? Morar nessa casa. Aqui nesse bairro, ele morava no Esperança, que era um bairro pobre. E pobre eu já demais. morei no Esperança. E ele também, não que lá todo mundo é pobre, não. Tem muita gente bem sucedida que mora lá, mas ele sim era uma pobreza de maré assim. Eu falava, é doido, né? Dois pobres morando nessa casa. Gente, passou 5 anos onde a gente estava morando. Depois que a gente casou, 5 anos depois a gente estava morando naquela casa. Uau, Olha só. Ele tem bastante então, o poder da palavra você a mente atrai. da palavra, né? A fé é o firme fundamento de tudo. Eu super acredito tudo. nisso. Também. Ô, Silvia, e você já chegou aqui com a formação de cabeleireira? Sim, daí eu conheci o Jô, casamos. Ele fez o curso de cabeleireiro e ele se tornou um profissional. Até então ele era tipo um Severino, né? Ele fazia tudo. E fazia aí porque quando gostava, ele tinha fazia um dom porque também, ele já tinha um dom, Sim. Então ele já tinha feito, já fazia o cabelo das amigas, das primas, dos parentes, dos derentes, de todo mundo. E aí das irmãs da igreja e todo mundo. E aí ele fez o curso, se tornou um profissional, começou a trabalhar na área em um salão. Logo depois ele montou uma sociedade e essa sociedade não foi bem sucedida. E ele largou tudo
Tipo, nem a bagagem que ele levou, que nessa época eu ainda não trabalhava com ele, porque assim, a gente casou e já casamos e tivemos criança, não, né? Eu já fui com o Lucas pronto pro casamento. Então, eu já tinha as crianças pequenas. Você tem 2 filhos, Tenho né? Um 2 casal. filhos, é o Lucas e a Luísa. E aí, ele montou essa sociedade, foi uma sociedade fracassada, falida. E quando ele decidiu acabar com a sociedade e seguir sozinho, a gente levou na bagagem o secador, as escovas dele, uma prancha. E, se eu não me engano, ele tinha um kit de tratamento que ele levou com ele. Mas Tem o muita resto, força de vontade, né? o que resto é o que ele deixou importa. tudo. Por quê? Porque a gente viu que daquela sociedade a gente não estava tendo nada. Assim, a gente via a outra pessoa usufruir e ele só trabalhando. Então, quando ele resolveu conversar com essa pessoa, "Ó, eu quero acabar com a sociedade, vamos vender o que a gente tem, ou você segue, eu sigo a minha vida." Essa pessoa falou, a única coisa que a gente tem é dívida. São 150 mil reais de dívida. Uau. E era uma sociedade de um contrato de gaveta, que estava tudo no nome dele. Então, Nossa. resumindo, quando ele levou esse secador e esse kit que ele tinha de tratamento, ele levou os 150 mil de dívida, porque era tudo no nome Nossa, dele. meu Deus. Mas eu acho assim que os Estados Unidos ele já estava meio que na nossa história. No caminho, né? Senão também como que No para caminho, aqui, né? e a Verdade. gente conheceu uma mulher que estava vendendo um salão. Nessa época que ele largou a sociedade, essa mulher estava vendendo um salão e ela morava, ou mora ainda, não sei, aqui nos Estados Unidos, e tinha um salão no Brasil que ela tinha deixado, não estava tendo fluxo, então ela resolveu vender. Uau, que Então a gente interessante. tinha 150 mil de dívida, Um kit. um kit de tratamento, Que Um sobrevivência. secador. o secador, 2 filhos, né, uma família, e comprando um salão. Uau. Arrasou, gente. Não. Nossa, Sim, bora pra amei. cima. E aí, gente, a gente conversou com a mãe dessa mulher, ela ligou pra gente e eu não me lembro muito bem o valor que ela queria no salão, mas a gente não tinha dinheiro nem pra dar entrada, nem pra nada. Mas essa história é aquela história que o Jô falou assim, Thay, eu mentalizei, orei, sonhei, não lembro, que eu ia pagar desse jeito, dessa Essa forma história, e essa tal. história. Aí a mulher Uau. ligou pra ele e falou assim, você Sim. pode comprar o salão e pagar assim, assim, A assim. gente foi pro monte, Olha só. Agora entra o poder do monte. Adoro. a gente foi pro monte. Eu amo. E aí nós oramos lá no monte, né? Eu sempre assim, o Jô falava assim, vamos fazer uma campanha às 5 horas da manhã no monte. Eu falava, ai meu As Deus, vou campanhas das também, 5 né? também é bom. Bom também. A gente ia. Frio, chuva, a gente ia. E aí a gente foi pro monte, orou e ele falou assim, com Deus, assim, falou pra mim também. Amanhã, quando eu ligar pra essa mulher, ou ela vai me ligar, ela vai falar que vai vender o salão por tantos mil. E eu vou não falar lembro, pra mas ela. foi assim. Eu tenho, parece que 2 mil, não lembro muito bem a história, assim, os valores, sabe? Aham, sim. Mas eu vou falar pra ela que eu posso dar 2 mil de entrada daqui 30 dias, que ele ia trabalhar, ia ficar até pra sem pegar comer. esse dinheiro ainda, né? Dá 2 Aham. mil e aí depois eu dou, eu acho que ficou tudo 6 mil, 8 mil, e depois eu pago o restante parcelado. Uhum. Gente, lá em casa nem telefone tinha. No outro dia, o que acontece? A mulher ligou pra casa da minha vizinha Olha. Uau. e falou, Josias, a mulher ligou daqui dos Estados Unidos, porque a mãe dela que morava no Brasil. Uhum. Ela ligou, ela falou, olha, eu orei e tem várias pessoas querendo comprar esse salão, mas eu senti que é vocês que vão comprar. Então, eu quero vender pra você. Vamos fazer o seguinte, você me dá 2 mil daqui 30 dias e o restante Uau. você me paga parcelado. Uau, gente. E o até salão amei. era Olha aqui meu pronto. braço. O salão dela Prontinho. estava pronto. Só entrar e trabalhar. Só entrar Deus e é trabalhar. perfeito. Muita Meu força de Deus. vontade. E aí a gente fechamos o negócio, né? Então, quer dizer, aumentou mais a dívida. Fechamos o negócio e começamos a trabalhar. Mas, gente, o ramo da beleza, ele é um ramo que, se você souber trabalhar direitinho, você tem dinheiro todos os dias. Hoje em dia ele é um dos Ele é ramos mais um rentáveis. mercado muito É rentável, o que muito mais produtivo cresce. e cresce Uhum. todos os dias. Então, o que a gente fez? Nós fomos atrás dos nossos fornecedores que já nos conheciam, contamos as nossas histórias e eles abraçaram, não, Josias? A gente foi nem claro com eles, a gente
tem isso de dívida, mas a gente tem o trabalho agora e agora a gente precisa de matéria-prima. Aí foi nessa fase que você foi aprender E a foi área da beleza. Isso. Aí foi nessa fase que eu falei, eu preciso ajudar o meu esposo. Então eu fui para dentro do salão, comecei a trabalhar, nem que seja lavando o cabelo. E aí eu fiz estética. Eu fui pro Senac e fiz o curso de estética. Só que a estética foi, assim, uma fase muito linda na minha vida, mas não era minha paixão. Não se encontrou, Eu não me encontrei ali fazendo estética, porque eu acho que o que eu queria era conhecer mais a história das pessoas, a alma das pessoas. E aí a gente trabalhamos, conectar, então assim, né, assim. com E um ano... o cabelo tem muito a ver com isso, né, a transformação. Muito. Então, com um ano, a gente quitou a dívida que a gente tinha. Olha. E o Jô, ele sempre foi muito ousado, assim, ele sempre foi querendo mais, crescer mais. E nós quitamos a dívida, aquela dívida de 150 mil, trabalhamos, e aí já tinha uma cartela de cliente fixa, uma cartela grande de cliente. E aí eu conheci a área do Mega Hair, a área da extensão. E aí surgiu a oportunidade de fazer um curso. Né? Um ano depois, a gente já estava, 1 ano e meio depois, a gente já estava meio que estabilizado. Eu já estava, né, já era uma história completamente diferente, uma história onde mudada. Você se formou e fez a sua Sim. base, né? Que aí foi no salão de vocês. Exato, a minha base. E o salão de vocês no Brasil é o mesmo nome? No Brasil, ele continua o mesmo nome, mas a gente vendeu. A gente ok. criou ele como uma franquia, a gente vendeu. Legal. Que hoje é um salão muito conceituado em Valadares, assim, maravilhoso. Verdade, eu já vi na internet. A pessoa que comprou, a Vanessa e o Giovanni, eles fizeram, assim, um investimento maravilhoso. Então, assim, tá bombando no Brasil também. E aí, mas nessa época não chamava Luve, chamava Josias Hair Design. Entendi. Então foi depois que a gente criou a marca. O Luve. Eu achei o Luve bem chique. Foi quando a gente veio pra cá. Chique, né? Esse nome então lindo. é um nome estoniano, significa criador. Eu o lembro Luve que o significa falou. criador. Bem bonito. E aí, assim, aí eu fui conhecer a área do Mega Hair, fiz o curso. Eu lembro que foi eu e o Jô, a gente tinha um amigo que ele dava curso em Vitória. E a gente pagou esse curso, na época, assim, bem apertado também. Fizemos o curso. Então, ali eu apaixonei pela área. Porque essa época que você fez foi bem o início da onda de Mega Hair, não foi? Foi bem o início. Bem o início. Pela matemática aqui que eu tô fazendo na minha cabeça, você acha que é bem aquela leva do início. Não tinha ainda muito, assim, as pessoas não gostavam de dizer que usava Mega Hair. Então, só tinha o Mega Hair de queratina, tinha o de queratina e tinha o amarrado. O amarrado eu nunca consegui, porque ele doía muito a minha mão de fazer voltinha. Mas eu apaixonei pelo Mega Hair de queratina, porque o Mega Hair é uma transformação, tipo, imediata. Então, eu lembro que eu fui, fiz o curso, e tinha umas 5 pessoas a mais fazendo o curso, e eu lembro que o Léo, o meu instrutor, ele falou assim, Silvia, você tá pronta no 2º dia. Uau. E eu tava com todos os meus dedos queimados, porque não tinha costume, a queratina, né? Queimava o dedo. Né? E o Jô, ele já tinha desistido. No primeiro dia ele desistiu, ele falou, não é minha área, não é pra mim. Falei, e o dinheiro que a gente investiu? Ele falou, deixa pra lá, não é pra mim. E aí eu fiquei... que bom também, né? Sim. Dele ver que não é a área dele e falar, opa, isso aqui não é minha área. Eu fiquei, assim, apaixonada com a área. Já foi a minha área. E aí eu vocês falei, casaram direitinho ali, deu certo. é aí que eu quero. É isso que eu quero pra minha vida. Então, eu comecei a meio que me esquivar da estética e focar no Mega. No Mega. E aí, cada vez que eu fazia, eu atendia alguém, e assim, louvo a Deus pelas pessoas que me deram oportunidade pra estar fazendo primeiro, porque o primeiro trabalho é sempre um desafio, né? Então, o primeiro trabalho eu passei a noite toda preparando a queratina, porque o primeiro trabalho que eu fiz, eu gastei 12 horas em uma cabeça. Uau. Coisa que hoje eu gasto 3, 4 horas no máximo. Gastei 12 horas. Então, foi desafio, Caraca, gente, mas muito foi... tempo. 12 Mas horas. foi, assim, maravilhoso Primeira você vez, né? olhar para a pessoa e ver ela realizada, assim, porque é imediato, sabe? A transformação realmente, transformação. ela é imediata. Ô Silvia, então tá, você chegou aqui já formada, especializada em Mega Hair, com toda a bagagem, conhecimento do seu salão, que foi super conceituado em Valadares. Quando você chegou, você já chegou de cara indo para sua área ou você teve que passar
pelo processo, famoso processo da Que América. todo imigrante passa, né? Então, Como foi sua chegada a aí? minha chegada, eu já tinha vindo aos Estados Unidos. Eu acho que antes de vir morar aqui, eu vim umas 5 vezes aqui. Passear. Vim pra passear, ninguém vem aqui pra passear, né? Raramente. E É aí, só o Dá povo uma- da Como que duquesa, eu alta vim? sociedade, né? eu vim para os Estados Unidos, a primeira vez foi por causa de uma cliente, que ela me ligou, se você tem, né, ela já sabia, na verdade, que eu tinha o visto. E assim, inclusive, na época ela foi uma profeta de Deus que, né, ela falou pra gente, ó, é chegado o ciclo final de vocês aqui, gente. O salão tava bombando na época. No Foi auge, né? no auge, Nossa. foi assim a melhor fase do Louvre no Brasil. Então ela falou, ó, Deus manda dizer isso e isso pra vocês. O ciclo fecha aqui, é hora de vocês conhecerem outros lugares. Deus tem um propósito pra vocês em outro país. E aí ela sempre ia a cada 3 meses no Brasil para fazer o mega hair dela comigo. Ela estava passando por um processo de corte químico também terrível. E ela ia a cada 3 meses. Chegou uma época que ela não pôde ir, ela me mandou a passagem e eu aceitei. Eu aceitei, depois caiu a ficha. Tipo, porque, meu Deus, eu aceitei, vou mesmo nos Estados Unidos? E eu vim. Com a cara e com a coragem, sem falar nem hi, nem bye. E você sozinha? Vim sozinha a primeira vez. Peguei, meu voo mudou de Nova York para Miami, fui para Miami, peguei imigração, salinha de imigração, perdi o voo para Boston. Foi assim, Nossa. aquele tumulto mais engraçado, assim, eu fazia só mímica. Cheguei nos Conversando Estados Unidos. só pro É, Amiga. importante é que mímica. chegou, gente. Cheguei nos Estados Unidos. Cheguei, fiz o cabelo dela, fiz de umas outras pessoas e voltei e disse pro Jô, olha, o seu sonho de ir para os Estados Unidos, ok, mas lá é uma terra que manda leite e mel, sim, mas tem gigante. Você conseguiu ver rápido essa visão? Vi. Que bom. Vi porque muito tem rápido. Gente que demora, né? Eu falei, em 15 dias que eu fiquei aqui, falei, é uma cidade, é um país maravilhoso, mas lá eu acredito que é realmente onde o filho chora e a mãe não ouve. É, Mas o sonho era dele de vir para a América. sim. Então eu acho que o Senhor ele até permitiu que eu viesse primeiro Até para despertar, né? entendeu? Porque assim, o Jô ele gosta muito do meu aval, assim, ele sempre ele fala que eu sou um suporte, na verdade nós somos um suporte um do outro lá em casa. Então, Mas eu acho que é porque você é mais racional. bastante. Ele é mais ele é emoção. muita Também. emoção. Então, ter o racional falando ali, não, pode ir que eu te acompanho, te Sim. dou o apoio. Aí ele fala, ok, se ela tá aqui, Ela né, exato. no mero ato que vai acontecer, Sim. ela tá aqui. Aí você dá o suporte. O suporte para ele. Então eu vim e daí eu vim depois mais umas 3 vezes para fazer esse tipo de trabalho. Uhum. Daí como eu tinha feito cliente, eu fui vindo para poder Porque trabalhar. quase não tinha aqui, Silvia? Eu acredito que tinha sim, mas eu não acho que através dessa pessoa que eu vim, as outras pessoas nem eu fui fazendo. Também Foi se conectando meio com que as se foi pessoas aqui, conectando, né? é. Uhum. meio que foi um E canal aí também, chegou né? Pra um vir. tempo que, ok, vamos para os Estados Unidos todo mundo. E nós viemos, a última vez que nós viemos para cá foi também para passear. E fazer o que a gente tinha que fazer, mas a gente veio em família. Que legal. E aí quando nós viemos em família, o Lucas e a Luísa, eles falaram, né, gostaram da cultura e tudo. O Lucas, ele já meio que era muito curioso com a língua. Então, eles falaram, gente, mãe, pai, vamos ficar, vamos morar aqui nesse lugar. E o Olha, Jô, ele que já legal. apaixonou, assim, né? Como eu Uhum. disse, a primeira vez que ele veio, era a paixão dele, parece que ele já morava aqui. E Ele fala, vieram direto ele pra fala que ele Boston? nasceu no Hospital de Cambridge, só que eles mandaram ele pro Brasil, É né? a cara do É. Josias, isso. Aí, nós viemos direto pra Pra Boston. E aí a gente decidiu a ficar um tempo. Não seria definitivo, seria um tempo e ia voltar, tipo, sei lá, 5 meses, 6 meses. Mas o Jô, ele ficou uns dias e voltou, porque tinha contrato de noiva, tinha a agenda dele lá, né, Sim, pra porque cumprir. no Tava salão tava funcionando. bombando, né? Tava bombando. E aí ele voltou pra fazer isso. E quando ele voltou, eu fiquei. Então, o tempo que ele ficou no Brasil, eu fiquei aqui. Chegou um tempo que eu falei com ele, acho melhor a gente ficar aqui. Então, já que você quer vir pra cá, então não vou voltar mais pro Brasil. Mas aí você ficou fazendo o quê aqui? E daí eu fui pra limpeza, né?
Ah, ok. E aí tem eu que fui passar pela limpar, limpeza, é. né, gente? Aí eu fui pra limpeza, eu fui fazer babysitter, que assim foi um aprendizado muito grande na minha vida. Você né, trabalhar na limpeza, trabalhar, então tipo era coisas que a limpeza pra mim até que foi easy porque assim, né, de onde eu vim, mas assim é totalmente diferente, mas ao mesmo tempo parecido, sabe? Então deu pra tirar de letra, mas Mas qual foi o seu maior desafio nessa transição? o meu assim? maior desafio foi o vacuum, gente. O famoso aspirador Ai, de gente, pó. O o famoso vacuum. aspirador de pó, porque Ai. eu sentia muita dor na coluna Eu sou baixinha, com né? a posição Então, do eu amava vacuum, fazer sabe? o vacuum. Eu me Eu- dei super bem com Eu o vacuum. chegava em casa, quase que alguém tinha que me empurrar do carro. Então, o meu maior Mas dói as desafio. costas mesmo. O meu maior desafio foi as dores mesmo que eu sentia, porque acostumada a trabalhar em pé, sentada. Né, Mas que eu tenho meu engraçado é que as pessoas do Brasil acham que é igual limpar no Brasil, mas não é, Não gente. é totalmente Não diferente, Você chega né? muito cansada. Então, assim, até eu Um adaptar serviço com os pesado. produtos, com a forma que limpa, o medo que eu tinha de manchar as coisas das pessoas, de quebrar alguma coisa. Então, assim, esse foi o meu maior desafio. E trabalhar também como babá também foi bastante desafiador, porque, na verdade, esse trabalho de babá foi o trajeto que eu tinha que fazer de trem e de ônibus, de Pra metrô e Boston? de bus, porque eu morava em Revere e eu trabalhava em Cambridge. Uau. Nossa, Então você eu trabalhou tinha que na pegar um família americana ônibus, mesmo. eu tinha que pegar um ônibus para Malden. Malden eu pegava o metrô para South Station, Harvard Square. Uau. Harvard Square eu pegava um bus para Cambridge. E a família 100% inglês? Não, a esposa, a mãe era brasileira. Ah, ok. Então, para mim, foi mais tranquilo, porque a mãe era brasileira. E, assim, também foi aonde foi meu suporte emocional, as crianças. Aí A você se falta do apegou, Jô, eu né? me apeguei nas crianças. E aí, quando eu saí da limpeza, eu fui para ser babá. Então, eu fui para ser babá. Quando eu comecei a trabalhar com babá, eu já comecei a atender pessoas em casa. Ah, então você começou a fazer sua clientela Eu ali enquanto você descobri ainda era que eu podia babysitter. trabalhar à noite Uhum. fazendo cabelo em casa. Uhum. Então, quando eu comecei a fazer cabelo em casa, eu vi que o cabelo que eu fazia um cabelo, quase que eu tirava o O valor valor do trabalho de babysitter. do trabalho de babysitter da semana. Uau. Então, o que te levou a sair dessa transição é que você pensou assim, pera lá, aqui eu trabalho a semana inteira na limpeza, aqui eu fiz um cabelo na minha área, eu ganhei o mesmo tanto da limpeza. Opa, consigo área fazer que essa era- transição Sim. e fazer o que eu gosto, E era né, a área de que era a minha fato. paixão, né? Que Tipo assim, legal. é a minha profissão. Eu sou a mega retista. Mas Então, eu como é que faço- chama, gente? Mega retista. Mega Tem gente que fala retista. mega retista, Difícil, extensionista. Olha, Entendeu? extensionista. E aí eu falei, não, essa é a minha área. Então eu Ai, gente, comecei. extensionista. Eu imagino uma pessoa com um monte de extensão, assim, puxando. Então eu comecei a Extensionista. fazer ali a minha clientela trabalhando à noite. E várias vezes eu ligava pra amiga minha no Brasil, a amiga fica acordada, porque eu devo voltar pra casa umas 3 horas da manhã. Então preciso de alguém pra conversar comigo, pra eu não dormir Aí, no volante. conversando. Aham. Uau, mas aí você ficou quanto tempo aqui sem E o Josias aí, vir? 8 meses. Eita, quase um ano. É, hein? quase um ano. Mas ele precisava cumprir tudo que ele tinha que cumprir lá, porque. E os meninos estudando, E os normal. filhos estudando. O Lucas, ele me ajudava muito à noite também, quando eu trabalhava à noite nele. Me ajudava demais, era meu parceirão ali. E aí eu fui fazendo a clientela. Aí a gente já conhecia na época a Tamires, do Tami Ellen. Aham. E a Tami montou o salão dela. Então, nisso, o Jô chegou, a Tami montou o salão, o Jô chegou. E nós fomos trabalhar com ela. Os dois juntos ali em Isso. Medford. Aham. No Tami Ellen. Então, quando a gente foi trabalhar com a Tamires, eu fazia o cabelo fora. Então, assim, eu pensei, eu preciso levar esses clientes para dentro do Pra um salão. local, né? Para um local, para o local conforto fixo. deles. É verdade. Para o conforto deles, para o meu conforto também, porque muitas vezes você atender em casa é muito desconfortável, muito cansativo. Uhum.
Então, foi para onde a gente foi, pro Tami Ellen e a Tamires, os meninos que trabalhavam lá, eles falavam, às vezes eu ficava sentada a semana toda. E eu falava, meu Deus, como é que vai ser isso? Mas ela, Silvia, você vai dar certo, vai acontecer. E começaram Nossa, deve ser difícil, porque a falar do meu gente, trabalho. ariana, a gente é agoniado, né? Foi Não falando do meu trabalho, os clientes conhecendo. E aí eu comecei a trabalhar com a Tami, e se eu não me engano, a gente ficou com ela, acho que 2 anos ou 2 anos e meio, não sei. Mas a gente sempre falou para ela que um dia a gente ia montar o nosso business, porque o Jô já tinha essa mentalidade. E já tinha o lado empreendedor, porque já empreendedor, teve, né? sim. Esse business Vou no para os Brasil. Estados Unidos, Já tinha vou até o montar, nome, né, no já coração, tinha, que vou é o montar mesmo o do salão, Brasil. vou ser reconhecido. Então, já tinha essa mentalidade de empreendedor sempre. Então, eu queria ter o meu espaço, a minha sala como eu tenho hoje. Tem novidade chegando Tem no novidade Silvia aí. Extension. Quanto tempo que tem o Louvre já, O Silvia? Louvre, 2 anos. 2 Já? anos, gente. 2 anos. É um sucesso aqui na região de Boston. Então, aí Verdade. nós ficamos com o antigo salão da Tami, compramos o salão da Tami. E com 6 meses depois surgiu a oportunidade de ampliar o Expandir, salão, de né? expandir. E assim, expandimos com a fé, com a cara e com a coragem. Tá lindo lá. Deus nos honrou, tá maravilhoso. Maravilhoso, Lá é muito gente. bonito. Tem Tá muita lindo. coisa chegando. Foi desafiador, é desafiador. É isso que eu ia te perguntar agora. Pra você, qual foi o seu maior desafio de abrir o Louvre mais o Josias? O desafio maior pra gente foi e ainda é bastante, é a língua. A língua. É, Porque ali tem a muito língua. americano, né? E também, assim, tudo que você vai fazer dentro da lei, as licenças, as coisas. Então, exige que você entende de tudo, porque aqui não é igual o Brasil, você aluga uma casa e monta um negócio. Aqui é diferente, né, gente? É muito né? diferente. Mas você tem a Luísa que trabalha lá Então, com eu vocês. tenho Ela a te ajuda Luísa, muito, que né? me dá um suporte muito grande, assim, com a questão da língua. Ela assumiu mesmo, como dizem, o papel de manager hoje. Então, ela é o nosso suporte com questão à língua. Estou estudando, mas assim, gente, eu não sou mais uma menininha de 20 difícil anos. mesmo. E assim, Mas é difícil mesmo. é muita aprender coisa na inglês. minha A Tá cabeça. também tá estudando, né, Tá? Inglês. Tem os Comecei projetos novos, então assim, eu tenho que ficar ligada nos novos projetos, porque o Louvre, ele não para por aí. Nem o Silvia Extension, que é uma como se fosse uma empresa dentro de uma outra empresa, porque a gente tem o Louvre, mas eu também tenho o Silvia Extension, que é uma extensão do Louvre. É porque eu acho que dentro do Louvre, e tem o Louvre e tal ali, mas o Josias, que é a sua história de vida, a sua base, mas o Josias. Mas aí dentro do Louvre nasceu a Silvia Sim, Extension. que hoje eu posso dizer para você que é um dos carros-chefe financeiramente dentro do Louvre. Então, quando eu falo que eu vi a possibilidade de crescer, que eu queria um dia na minha vida chegar onde eu estou, me tornar uma pessoa independente. Então, hoje eu posso dizer que eu sou totalmente independente financeiramente. E eu acredito que você vê um propósito nisso, né? E eu sempre sonhei, sempre pensei, assim, desde pequena, desde quando eu estudava lá naquele grupinho, eu sonhava um dia em ser professora. Eu acho que eu também sonho. Mas, assim, eu achava que eu ia ser professora, talvez. Eu não tive não, gente. Eu era louca para ser professora. Eu também. Eu queria, sabe, ensinar. Então, hoje, eu vejo que eu posso ser. Entendeu? Então, assim, quando eu falo de novidade, é desse outro step. Porque hoje eu faço. Mas eu quero que amanhã eu Outras ensino mulheres, algo né, a fazer fazem. outras mulheres se tornar independentes. Porque eu acredito também que, não menosprezando nenhuma área trabalhista aqui nos Estados Unidos, mas eu acredito que no restaurante ou na limpeza existem várias mulheres que estão lá, mas que acreditam que pode fazer outra coisa, né? Exatamente. Tem pessoas que querem não alcançar sua independência alcançar a financeira, independência. se encontrar, né? Sim. Porque a gente estava conversando com a Silvia, não é só sobre isso também. A gente estava falando no carro que a gente veio junta, e ela me falando, Thalita, eu tô ali ouvindo as histórias. Sim, o que eu gosto na minha profissão hoje, o que eu amo, não é sobre colocar um cabelo lindo, bonito,
Mas isso faz parte Faz né? parte, daquilo que o Senhor, Ele me levou a fazer. Porque, às vezes, eu recebo mulheres ali e elas sentam na minha cadeira e eu gosto de ouvir um pouco da história. Uhum. Porque, às vezes, nem sempre a mulher precisa de cabelo. Nem Exatamente. sempre É o que verdade, ela né? precisa é o cabelo. E eu já tive várias mulheres que sentaram na minha cadeira e levantaram sem o cabelo e saíram de lá, sabe, realizada. Ufa, era isso que eu precisava. Porque ela não estava se encontrando Eu acho que passa pelo processo do curar, né? do curar. E É. assim, e ali eu gosto de ouvir a história. Bom, por que você quer colocar o mega hair, a extensão? Por que o seu cabelo está caindo? Uhum. Então, por que caiu? Por que quebrou? Então, eu preciso ouvir a história, porque não é só chegar ali e colocar o mega, que é uma profissão muito rentável. Uhum. É um business, assim, muito rentável. O cabelo O cabelo é a vaidade da mulher, né? é Mas a vaidade sempre da tá- mulher. Então, quem é que não quer um cabelo bonito? Mas nem sempre é aquilo ali. Mas é interessante, ó, gente, que o nosso podcast vai ficar grande hoje, né? verdade. Vai ficar grande, porque o assunto rendeu. Mas só fazendo um parênteses do que a Silvia tá falando, eu acho que o cabelo do mega hair ele vai muito além disso mesmo. De você ir lá, botar o cabelo e tal, sair. Eu vou contar a minha experiência. Eu não sei se eu te contei isso, eu fiquei mais aflita e tensa e nervosa Eu e lembro que com você falou. medo Aham. de colocar o mega hair do que o silicone. Olha que Uau. loucura. Uau. Muito mais. Eu muito sempre mais. incentivei a Tatá, coloca o mega. E você vai sabe ficar que eu tô fazendo uma lindo. pesquisa de qual mercado que impede as mulheres de chegar até a mim? Qual? Qual tipo de mercado, por exemplo, que impede você de colocar, ao invés de colocar um cabelo, você ir fazer outra coisa? Uhum. Porque a gente sabe que colocar um mega, ele não é uma coisa que você chega e coloca uma coisa barata, né? Vamos dizer assim, uma coisa barata que é tipo comprar um calçado, Uhum. uma roupa. E aí a gente precisa conhecer qual tipo de mercado que é o seu concorrente. Porque o seu concorrente não é a pessoa que trabalha no mesmo segmento. Porque você tem que confiar no seu potencial e saber o seu profissionalismo. Verdade. Então, quando você conhece o seu potencial, você sabe o seu profissionalismo, você E não o seu tem valor, medo, né? Sim. porque você não tem concorrente, você tem, né, talvez colegas, você tem pessoas que trabalham na mesma Na área. mesma área que você. Mas se você presta um bom serviço, presta um bom Você serviço, é diferencial. você é o seu diferencial. Então, assim, eu confio no meu trabalho e eu preciso saber quem são os meus concorrentes. E a pesquisa de mercado dos meus concorrentes, um deles são as cirurgias plásticas. As cirurgias Olha. Que às vezes a pessoa, tipo, eu vou colocar o mega, Silvia, depois da que minha eu fizer cirurgia. meu silicone. Porque agora eu Depois da minha tô cirurgia. gastando porque eu vou colocar o silicone. Então esse tipo de coisa são os meus concorrentes. Silvia, eu preciso agora colocar o meu dente. Eu preciso consertar o meu dente, então depois eu vou colocar um cabelo. Mas comigo não foi não foi nesse sentido, Sim, não. foi a tensão Comigo de não gostar, não dar porque, certo. como é que eu vou explicar? Eu descobri isso na terapia. Porque eu falei assim com o meu terapeuta, eu falei, olha, se eu soubesse que ia resgatar a Tainara feliz de antes, eu teria feito antes. Mas aí o terapeuta, ele é muito bom, né? Sim. Aí ele falou assim, Tainara, mas por que você ficou tão tensa em colocar o cabelo? Porque a cirurgia é muito mais risco. Aí eu falei, eu não sei, mas eu fiquei muito tensa. É porque eu é uma quase coisa cancelei. exposta, né? Eu acho que é uma coisa exposta. Olha, eu cheguei num ponto que eu tava lá em casa, eu falei assim, eu acho que eu vou cancelar o cabelo amanhã. Literalmente. Aí o meu marido, não, você vai lá colocar, você já marcou, você vai pôr, vai ficar bonito, se não ficar também você tira. Eu acho que eu vou cancelar, Cara, eu pensei muito em cancelar. Mas aí, sabe o que é? Que quando eu coloquei e eu me vi no espelho, eu lembrei da Tainara feliz. Você resgatou sua identidade. Antes da minha mãe adoecer. Porque antes da minha mãe adoecer, eu tinha o cabelão. Olha isso. Eu tinha o cabelo grande, eu tinha o cabelo cheio, era bonita, era saudável. Quando a minha mãe começou o processo de câncer, que foi 6 anos, né? Com câncer, mas os últimos 3 anos foi quando eu tive a queda de cabelo, meu cabelo caiu muito.
E de fato, eu quase fiquei careca. E a autoestima da gente vai lá pra baixo, né? E aí, eu tive que aprender a me amar de cabelo curto. Porque aquela Tainara de cabelão, por mais que eu tomasse todas as vitaminas, Leva um injeções e tudo quanto é coisa a processo. mais, o cabelo não Não cresce crescia, tão o cabelo rápido não ficava assim, né? É um forte. processo. E aí, enfim, eu fiquei 3 anos de cabelo curto. A minha mãe faleceu em outubro. Agora, dia 16 de outubro, vai fazer 1 ano que minha mãe faleceu. E eu prometi pra mim mesma em janeiro da virada do 2022 pro 23, eu prometi pra mim mesma, Tainara, agora você vai cuidar de você. E você vai se amar e cuidar de você. E aí eu coloquei no papel coisas que eu queria. Então eu queria colocar o silicone, eu queria voltar a fazer academia, eu queria fazer curso de inglês. Eu queria e não queria um mega, porque ele cutucava numa A coisinha sua ferida, né? bem, sabe? Aquele gatilho. Naquele gatilho ali de... Quando minha mãe raspou a cabeça, acho que doeu mais em mim do que nela. Gente, eu chorava. E minha mãe, tudo bem. E eu chorava horrores. Porque minha mãe tinha um cabelão na bunda. Aquele cabelão lindo. Era a única coisa que minha mãe tinha, assim, que realmente era bonito. Que minha mãe se vestia bem simples. Sim, A gente veio era de uma família... mulher comum. a gente Digamos simples, assim, né? simples. não se comum. arrumava, não passava batom, nada disso. Mas o cabelo era lindo. Mas o cabelo era lindo, 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 lindo. E dela, sabe? Natural. Só com aquele shampoo baratinho, mas era bonito. Então, quando eu vi minha mãe naquela situação, né? Raspando a cabeça e tudo mais, e a Tainara com aquele cabelo lindo começou a cair, falar assim, a Thalita sempre falou, por que você não põe mega e tal? Mas sempre incentivei eu falava, ela, não, coloca não quero mega, não. tá? Não, porque você não queria lembrar, É. resgatar. não queria. E quando eu coloquei, né, o mega e tal, e eu confesso, gente, eu tremia um dia antes. Eu literalmente, eu tava em pânico pra colocar o mega. Em pânico. Acontece muito. Eu não tive pânico pra pôr silicone, tive pânico pra pôr o mega. E quando eu coloquei assim, pum, que eu levantei, que a Silva colocou o mega hair e tal, e o Josias fez a cor e escovou e tal. Lindo. Quando eu olhei, cara, veio a Tainara de 20 anos que tinha a mãe feliz, saudável, sem câncer, sem nada. Sim. E resgatou, assim, foi uma enxurrada de emoção, assim, aquela Tainara alegre. E aí eu olhei e falei, caraca, Por que eu não fiz isso por antes? que eu não fiz isso antes? Mas eu acho que tem o tempo tudo. também. Porque eu acho que Exatamente. eu não conseguiria pôr o mega vendo Com a sua minha mãe com a cabeça raspada. Você vê vendo a como minha que mãe o mega é morrendo. tão importante. É, Ele não resgata conseguiria. a beleza Resgata. da mulher de dentro Aham. pra fora De dentro também. pra Não é fora. só por fora. Não. O mega hair representa muito. E foi Então, o que é o meu isso, terapeuta é falou. isso que eu sou apaixonada nessa profissão. Que a gente tava É o conversando, resgate que a gente As traz, pessoas têm problemas sabe, com para as mulheres. Por cabelo, exemplo, eu tenho saúde. cliente que ela vai ao salão porque a franja não cresce. E aí, como é que faz? Coloca só uma franja. Né? E aí, olha só, eu gente. tenho cliente que, eu tenho cabelo longo, mas é pouco. Coloca só o um pouco. volume. Tem o cliente que não quer fazer, eu queria só umas mechinhas, faz umas mechinhas com o próprio mega hair. Então eu gosto dessa diversidade de trabalhar com mega. Que legal. E assim, eu gosto sempre de, quando eu tô fazendo uma cliente, eu já estou pensando de como ela vai estar em casa. Eu não coloco o mega, tipo assim, ela vai sair daqui Só linda, daqui do salão, bonita, maravilhosa. depois Não, vai eu já conseguir, estou né? pensando que eu preciso colocar da forma que ela vai lavar em casa e ela vai dar conta. Vai ficar bom se ela lavar, se ela não escovar, se ela, né, não ser escrava do salão. Apesar de ser uma coisa boa, ela tá sempre voltando, escovando. Mas eu tô sempre pensando na mulher mesmo. E eu acho Pensando engraçado que quando como se você... fosse em mim. Exato. E quando você falou, que eu falei assim, ai, Silvia, eu tô com tanto medo. Aí você falou uma coisa muito interessante. Você falou assim, Thay, você vai ter automaticamente o empoderamento. Parece Sim. que ele faz assim... Na hora. Na hora. Eu lembro que você falou isso antes de eu colocar. Aham. Aí eu fiquei assim, ai, gente, será que Será? a Silva tá falando isso mesmo, gente? Porque eu É tava, só pra tava me muito vender? tensa, gente. Tava muito tensa. Não porque eu conheço o seu caráter, nunca seria não. pra me vender. Mas assim, você fica meio assim, porque é tudo muito novo, Sim. né? E como eu vim de um trauma,
Aí eu fiquei assim, ai meu Deus, será que... Eu fiquei muito E é tensa, igual, gente, vocês não têm eu noção. falei, tipo, é uma coisa que você não queria mexer, a sua gavetinha Exato. A que você caixinha não tá queria separada mexer. ali. E como, além de ser exposta, igual você falou, né, com silicone, eu fui tranquila. Mas a prótese de silicone, ela tá ali, ninguém nem vai te perguntar, quem não te conhece, quem não tem uma certa intimidade com você. Verdade. Agora, o cabelo, não, você tá sempre ali gravando stories, você tá sempre aparecendo nas redes Ele vem sociais. na frente, É. assim, Então, né? o cabelo, ele tá sempre exposto. Então, assim, o que as pessoas vão falar? Ai, se fica feio. Não, eu Aí você gostei, não combinar gente, porque comigo. o povo falou que eu fiquei Entendeu? 10 anos mais nova. Então, Aí tem eu falei, muito, opa, então ficou bom. muito essa questão. E eu tenho, por exemplo, às vezes eu converso com a pessoa que eu já falo assim, ela não vai dar conta do mega. Você fala Tipo, por questão Você de consegue cuidar, sentir Eu isso? consigo sentir. Uhum. Tipo, ela não dá conta de carregar o mega ré. mas você fala em questão de cuidar ou De outra coisa? cuidado, De tudo. de tudo. Porque eu acho que tudo na vida, no nosso corpo, exige uma forma de carregar. Por exemplo, tem mulher que não consegue andar de salto. Eu, aos 44 anos, o Jô odeia, mas eu aderi o tênis, o salto Nossa, eu tô mais achando baixo. muito Eu bom E eu essa estou fase do achando tênis. maravilhoso, Eu também, gente, né? muito. Porque, né? Onde que a gente Então, poderia assim, usar uma você roupa tem que- social de tênis hoje em não, dia? não é? Então você tem que ir Legal criando mesmo. os seus jeitos, mas de uma forma que não vai ficar brega, que não vai ficar feio, mas então tem gente que não vai conseguir. Ela vai colocar o mega, não vai conseguir, tipo, fazer um rabo de cavalo. Ah, ô Silvia, você falou no rabo de Entendeu? cavalo, eu lembrei. Qual que você coloca todos os métodos? Como que é isso? Não, Porque hoje o em dia- queratina eu sei que você É. coloca, que eu já coloquei com ela. Eu amei, gente. Já Vamos usei colocar uma de vez novo, e hein? foi a Vamos melhor resolver esse experiência. pontinho aí que você tá querendo. Ó, eu andei 40 minutos de carro convencendo ela de colocar de novo. Vamos colocar, Mas ela é gente. cabeluda, Eu não me Mas eu entendo quero rendo. mais cabelo. Ela me convenceu, já me rendo. Então, hoje é muito vasto, assim, a questão, as técnicas. As técnicas, As né? técnicas de mega, assim, principalmente o mercado americano. Uhum. Então, ele tem muita técnica, muitas e muitas. Mas o que eu aperfeiçoei, o que eu faço hoje são 3 métodos. Eu faço o remade, que é o costurar, a telinha costurada. A telinha você faz também. Sim, eu faço Muito ela bom. tanto, tem uma técnica que ela fica bem invisível, que você cobre os pontinhos todos e faço o tape, tanto O o, tape é muito grande usado quanto também, muito né? usado, O meu Muito é E faço. rápido pra O seu colocar, é o né? método do tape, do tape. sim, e o queratina, né, que é o Eu amei o o coringuinha, queratina. assim, o queratina é o Amei. primeiro, mas antes Gente, é eu porque não ele fica conseguia. tão pequenininho, tão invisível, aquilo E mistura. antes eu não pronto. conseguia. Quando a gente começa, gente, então, muita coisa que eu gostaria, que eu quero e que eu vou, em nome de Jesus, passar para as pessoas, Uhum. é o que eu não aprendi no curso. É o que eu adquiri ao longo Mas desses 22 anos. existe essa diferença, tipo assim, não, essa cliente, o perfil não pode Existe ser muito, queratina, tem que sim. ser o tape. Muito. Aí, né, Não é. Às vezes a cliente vice-versa. chega para mim falando assim: ai, minha amiga usa queratina, ela falou que esse é o melhor, é o que eu quero usar. Uhum. Então eu preciso fazer uma análise do cabelo. Porque, por exemplo, tem couro cabeludo que ele não aguenta mega de espécie nenhuma. Tem couro cabeludo que não aguenta queratina, tem couro cabeludo que não aguenta, tem cabelo que não aguenta, né? tem cabelo que cobre esse, mas não cobre esse. Então eu tenho que olhar o que vai ficar mais natural, o que vai ser mais prático para cada cliente. Uhum. Eu tenho a cliente que anda o dia inteiro com o cabelo amarrado, de coque, porque ela ainda trabalha, né? Ela trabalha na limpeza. Eu tenho aquela que só anda escovada, que só lava no salão. Eu tenho a do cabelo oleoso, eu tenho a do cabelo afro, eu tenho a do cabelo cacheado, do wave. Então, eu preciso conhecer cada técnica para usar. Então, hoje, quando eu falo que é vasto o mercado de métodos, então hoje eles criaram muito métodos fácil, rápido, tipo as máquinas que colocam 20 mechas de uma vez. Porém, o Nossa. acabamento ele é grosseiro. Então, ele me facilita, mas ele não me traz resultado. Gente, olha, eu vou ser Entendeu? Não me sincera traz pra você, naturalidade. Então, eu gosto muito do manual. Eu tava na Flórida mês passado, que você colocou em agosto. Ninguém sabia que era mega. Sim. É Não porque dá pra eu saber, falei, não. né?
Mas as mulheres falam, nossa, seu cabelo é tão lindo. Eu falei, obrigada, mas é mega. Não, tá lindo. E a cor tá perfeita. Eu tenho cliente tá que pergunta, perfeito. Silvia, eu posso ir à praia? Eu vou viajar. Eu falo, minha filha, mergulha. Eu, por exemplo, eu gosto de ir à praia, piscina, eu gosto de água. Né? Eu acho que eu nasci na roça tomando banho no rio. Então, eu gosto de água. Então, eu falo, gente, mergulha. Isso não vai sair da sua cabeça. Pode tomar banho, mergulhar, não sai. Não sai. Então, é hoje... claro, assim, que pra ficar lindo, assim, Tem que fazer a desse jeito, tem que manutenção, ser né? E hoje em uma dia, escova o que no que salão, acontece? Mas eu consigo lavar, tomar banho, secar em casa normal. As pessoas criaram muitos nomes, nomenclaturas, para várias, né? Tem vários nomes, vários... Mas quando você vê, é o mesmo. É a mesma coisa. Então, assim, hoje, claro que assim ficou bem mais refinado. Tipo, queratina, quando eu conheci, era da grossura do dedo, quando eu comecei a fazer o curso. Hoje já tem uma coisa grossa, mini né? Sim, no hoje cabelo. tem a microcápsula, a nanocápsula, que é quase invisível. Hoje tem as formas que você aplica mais fora do couro cabeludo, para não causar tração no couro cabeludo. Então, tudo isso a gente vai o quê? Estudando, aperfeiçoando. Porque eu não quero, tipo, fazer... eu faço lá 20 técnicas. Mas eu sou boa nas 20 técnicas. Entendeu? Então, e você consegue ter... Quem foca em muito não faz nada. E você consegue ter... você consegue ser independente com uma técnica. E tem a Você resiliência precisa, da técnica, isso, você né? precisa ser constante. Porque tudo que você começa, tudo no início, gente, a gente não chega assim fazendo 10 cabelos, 5 cabelos, não. Você consegue fazer um, primeiro que você não tenha a sua clientela formada e depois a insegurança, o medo, o tempo que você gasta para fazer, e isso conta muito. Então, hoje eu já tenho, né, a pessoa que me ajuda a fazer e assim, hoje eu tenho que ficar procurando, mas às vezes eu fico com uma lista de pessoas ali no meu celular para marcar e eu fico tentando, porque eu ainda gosto de atender todo mundo. Eu sei que vai chegar uma hora que eu não vai... Todo mundo quer a Silvia também. Vai chegar uma hora e tá chegando que eu não vou dar nem conta. aí, você pode aumentar a sua lista do tanto Se que você vira. quiser, minha filha. Tendo meu espacinho lá, Tem Pois meu horário, é, não tá? tem problema. Então, né, vai chegando esse tempo que nós vamos ter que falar... Eu não tenho aquela cliente assim, essa é a cliente VIP. Pra mim, todas elas... Todas são sabe? iguais, Todas são gente. iguais. Mas Todas são fique VIP. gravado aqui no Podtaz. Não tô nem aí, a fila pode aumentar. Mas a tapa lá. Mas eu vou ter minha vaguinha. Ai, Jesus. Eu queria, assim, ser 5 Silvia. E fora isso tudo que eu faço, eu ainda fico, hoje que a Luísa me ajuda muito, no administrativo mesmo. Até pra você vir aqui, a Luísa tá te ajudando, Josias te Do cobrindo, salão. todo Então, mundo assim, tá hoje ele falou pra ajudando. mim assim, você tá ficando muito fina. Você fechou sua agenda 2 dias essa semana? Olha. Gente, primeiro que eu fechei pra eu vir aqui, né? Eu não podia. Obrigada, Entendeu? gente. Eu tinha que vir aqui com as meninas. E a outra, eu preciso fazer manutenção do meu mega. Silvia, quem te ajuda pra fazer essa manutenção? Então, aí é Como uma que você briga, faz? né? Porque pra tirar, porque eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo, pra tirar eu Você consigo. consegue. Mas você tirou o meu tão rapidinho, menina. Eu achava Então, que pra demorava. tirar, eu Você se consigo vira, né? tirar. Mas pra colocar, o Jô, ele coloca. Então, é uma briga de Olha. foice. Nossa. É uma briga de foice, que tem coisa aqui no meu cabelo que, às vezes, eu até mostro pra clientes, elas falam, Silvia, eu não tô vendo isso. Eu falo, gente, eu vejo, assim, visível. Como eu trabalho com cabelo humano, Vê tudo, né? e eu trabalho com cabelo do sul, e né, da região do sul, e o brasileiro regional. Então, eu sei o peso, o balanço, o brilho, eu conheço ali, conheço o cabelo indiano pelo cheiro. Posso Sério? lavar ele Gente. 300 vezes que eu conheço o E o bichinho. meu cabelo é de onde? Do Agora eu fiquei sul. curiosa. Do sul, querida. Pra cabelo é chegar do nesse sul. tom aí, com essa malemolência, só do Tem sul. que ser do Malemolência, sul. gente. Vou querer um E do aí- sul, Silvia. Já usei um indiano numa Pois é. época aí. Não vai usar mais. Não, indiano não quero, porque eu tenho trauma com os indianinhos. Não quero cabelo de indiano, não. Não. Gente, Só é do um Brasil. cabelo bom, mas quando você conhece o melhor, não Aí tem você jeito. quer Ai, eu mais nada pegar contra. outro. Eu passei Entendeu? muito perrengue com indiano nas limpezas. Não aí- quero. No thank you, next. E aí, ele colocou em mim, que onde eu falo que é uma briga de foice, porque
não tinha o suficiente de cabelo lá do sul, gente, porque eu Então tenho muito cabelo na minha cabeça. metade brasileira, metade indiana. Não, Estourou. metade brasileira, regional e metade do sul. Só que Ah, aí tá. eu cortei tudo direitinho e falei, ó, essa mecha é de trás, essa aqui do lado, essa do outro lado. Deixou tudo Aí ele fala pra mim ele. assim, quem tá fazendo? Aí lascou, porque ele é cabeleireiro Eu também. que estou fazendo. Ele sabe colocar, gente. Não é o que ele ama, mas ele sabe Ele colocar. sabe também. E aí eu ficava com ele assim, essa mecha não é daí. Ele falava, quem tá fazendo? E aí eu deixei ele colocar do jeito dele. Colocou. Quando ele terminou de colocar, eu falei, posso falar agora o seu erro? Ele, não tem nenhum. Eu falei, tem. Você colocou todo brasileiro do sul lado. desse lado e Nossa, todo brasileiro Deus. regional desse. Aí ele falou, olhou assim, franziu a testa, falei, olha a diferença. Aí ele, qual? Falei, olha a diferença desse caimento. Olha a diferença gente, o desse olhar caimento. clínico sabe tudo. Aí ele, ninguém tá vendo isso? Falei, tá vendo? Porque esse fica diferente desse. É coisa que eu vejo, você entendeu? tá vendo, você entende. Porque um é mais E hoje pesado, você tá o metade, outro mais... metade? Tô metade, metade. Ah, gente, ela tá metade, pra mim metade, tá tudo metade, maravilhoso. metade. Ainda continua metade, metade. Por isso que eu tenho que fazer manutenção. Então, eu fechei a agenda. Mas olhando, não vê Não vai ser Vê ele não. que vai fazer manutenção. Hoje eu tenho a Kátia, que trabalha comigo, maravilhosa, uma gracinha. Eu conheci E a ela, uma Kátia? gracinha, verdade. E a Kátia, ela tá ali, diz que o discípulo fica melhor do que o mestre, tá? E você que ainda me quer pra sempre na sua vida, eu tenho uma cliente que ela fala Você que eu tá vou levar, treinando ela, que ela né? vai me levar pro asilo, gente. Ela fala, ela é uma Olha. americana, uma gracinha. Ela, eu vou te levar pro asilo, não abro mais mão de você. E aí eu tô treinando a Kátia pra ela ficar melhor que eu. Vai ficar aí. E aí ela vai fazer minha esse manutenção, o entendeu? propósito, né? Porque se o seu propósito de vida é lecionar, ensinar, Sim, resgatar ensinar. mulheres que estão, né, em outra Resgatar área, mulheres e empoderar tornar essas elas. mulheres, né, tornar mulheres independentes nessa área, trazer o empoderamento para essas mulheres e mostrar para elas que a limpeza ela é muito boa, gente. Sim, Aqui assim ajuda é o que muito me e salvou tal. quando eu cheguei, Opa, eu também, entendeu? bastante. mas você não tem precisa estar preso aquilo, não tem né? tem muitas mulheres aqui que elas podem tem essa área da beleza é vasta. Então se ela não aprende o queratina, ela vai pro tape. Eu comecei com queratina e faço essas 3 técnicas que eu me aprimorei, inclusive uma delas que foi o handmade, eu aprimorei aqui, eu já fazia, mas eu peguei algumas coisas daqui e fui aprimorando, melhorando. Então, chega uma hora que tá chegando esse momento e eu vou ter ali, talvez, eu vou conseguir te encaixar uma vez. Talvez, né? tá? A gente vai ter que convidar a Kátia pro podcast, só, você já vai só salvando, pode, né? tá? Só pode. Mas uma coisa bem interessante é que a gente já vai pro nosso bate-bola, porque 3 mineiras, né? Você já viu, Nossa, né, minha fala, Fala né, demais. gente? Mas né, olha, gente? eu quero agradecer também, porque pra quem não sabe, o Luve Hair é todo urbanos. Todo Sabia? urbano. Olha, Não é, gente. Silvia? Sim. A entrada toda é urbanos, a parte Os do móveis cafezinho mais lindos. toda é urbanos. E uma coisa que eu acho muito legal, assim, e bonito da parte do Josias e da Silvia, por isso que eu tô ressaltando aqui, eu quero dizer thank you, Thank you. porque não são todos os amigos que apoiam, né, quando a gente tá fazendo Verdade. algo. Sim. E o Josias, desde quando eu vendia móveis no iPad, que ele compra móveis de mim, E gente. ele Aí. ama divulgar, gente. Toda Chega no vida. salão que ele divulga. Toda Tô aqui vida. com Então, ó, a Thay, que trouxe o travesseiro. Não, tem hora que eu passo cada vergonha. Então, assim, o Josias já comprou os móveis da casa dele comigo, do salão comigo, de novo comigo. E eu acho isso muito legal. Porque eu acho assim, você tem que apoiar A sua a comunidade. sua comunidade, né? Claro. Então, se a Uhum. pessoa é Os sua amigos. parceira, ela tem Uhum. algo que você precisa, Sim. por que não, né? E é até interessante, porque teve um dia desse que uma menina aqui de Framingham falou assim, e você fez o seu mega onde? Eu falei, com a Silvia. Aí ela falou assim, a Silvia é ótima, por que você não fez com ela? Eu falei, não, porque primeiro que realmente a Silvia é a melhor. E segundo, Thank you, guys. que eu sou fiel a quem é fiel comigo. Sim. Então, assim, a Silvia e o Josias, eles são clientes meus de quando eu vendia móveis no iPad. Então, nem cogita na minha cabeça Não é? ver em outro lugar. Então, assim, cabelo mega hair é Acho a que a minha Silvia. casa deve ser quase só do urbanos também. Quase todo urbano. Mas eu acho isso interessante, porque, assim,
Pelo menos eu, mas o Fábio, a gente já passou isso, sabe? De gente que a gente conhece, gente próxima e tal, tá precisando comprar uma coisa e não lembra do amigo. Comprar em outro lugar, né? Então, assim, nada contra, mas eu acho que você tem que apoiar a sua comunidade. A gente compra como a gente indica. Chegou alguém, tá precisando, ó, vai na Urbanos, vai tal lugar comprar. Então, esse assim, apoio da comunidade é muito importante. Aquela hora eu até te falei, né? Eu falei assim, ó, a Camilinha te conhece desde o Brasil. Porque eu achei muito interessante. Porque eu falei assim, Camilinha, eu vou colocar a Mega. Aí ela, quando você vai pôr? Eu falei assim, lá na Silvia. Ela, a Silvia de Valadares? Eu falei, menina, eu conheço a Silvia desde o Brasil. Você pode colocar de olho fechado. E aí, ela fez o maior marketing do Salão do Brasil. Aí ela contou que o salão, acho que tinha 2 andares, que era baladeiro, que não sei o que, lá saia na revista, não sei aonde. Aí ela contou os babados, tudo do Salão de Valadares. Eu tive o meu momento famoso, assim, de sair na revista, chegar nas clínicas, ficava assim, nossa, será que é ela, né? Porque a gente produzida, maquiada. Aí eu falava, ai meu Deus. Eu achei isso tão interessante, porque assim, a Silvia dá uma pincelada, né? O Josias também, mas aí eu vi a cliente falar, entendeu? E o mais bonito é quando a pessoa fala da gente, né? Tipo, o seu cliente fala de você, o seu patrão fala, aí você fala assim, uau. E lá, Silvia, do jeito que ela falou, você já estava super famosa no Mega Hair. Então, quando eu vim pra cá, o que eu fiz? A gente tem o Gabriel, que trabalha com a gente hoje, e o Gabriel, a primeira cabeça que eu deixei, né? Eu falei, Gabriel, eu vou te ensinar. Eu não tinha intenção de vir para os Estados Unidos ainda, mas eu queria que alguém aprendesse também. E como ele tinha muita sede, muita vontade de aprender, eu fui, deixei ele colocar em mim. Olha que legal. Porque eu gosto dessa coisa de ensinar, entendeu? De dar oportunidade. Por exemplo, tem uma manicure, minha unha é super difícil de fazer. Você quer aprender na minha mão? Tá tudo bem se você tirar bife, se não der certo hoje. Amanhã pode ser que dê. Então, tem uma história muito engraçada com uma menina que trabalhou com a gente no Brasil. Hoje ela é uma das melhores manicures de Valadares. Hoje ela praticamente só dá curso. Você me falou. E o Jô todo dia falava comigo, manda essa menina embora. Essa menina é ruim demais. Meu Deus, não aguento mais reclamação. Só que, assim, uma coisa que eu tiro muito pra gente é... Você treina habilidades, você não treina caráter. Então, você olha a pessoa... Olha o nosso pôr de taz, hein? Você treina habilidades e não caráter. Caráter, a pessoa já vem. Habilidades, você treina. E aí, eu via que aquela menina, assim, ela tinha uma alma, um caráter, sabe? Eu falava, poxa, essa menina vai dar certo. Nordestina. Você acreditou nela, Eu acreditei. Aí, todo dia eu falava pra ele assim, esqueci de mandar a Nájila embora. Aí, mandar final de semana, que a agenda dela encheu essa semana. Chegava no sábado, eu falava, ai, meu Deus, ela foi embora, nem vi. Mas não era, que eu acreditava nela. E eu chamava ela no escritório e falava, Nájila, é assim, 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 faz aqui na minha. Eu acredito que com 3 meses, mais ou menos, a clientela das outras meninas estava tudo indo pra ela. Uau, que legal. E aí, hoje, ela, assim, é top em Valadares. E esses dias ela até comentou no post lá e me marcou sobre a oportunidade. Então... Foi quando alguém acreditou nela. Acreditou nela e acreditei nela. Então, quando o Gabriel, ele foi, né, que é nosso sobrinho do Jô, ele foi trabalhar com a gente, eu acreditei nele, falei, vamos colocar Mega. 16 horas na minha cabeça. Foi, eu acredito, nem lembro, acho que foi em 2 dias que a gente colocou. O bom que ganhou de você. Ganhou de mim. Mas é expert também. Hoje, hoje ele já tá em outras áreas, a vibe dele é com cabelo natural que ele ama. Então, assim, mas se Gabriel precisa do corte, ele coloca. Então, eu sempre gostei muito dessa questão de dar oportunidade, treinar. Então, as pessoas hoje que chegam no Luve, a gente tá fazendo treinamento para que todo mundo fique alinhado. Então, a gente tem, né, a Kátia, hoje que o Jô tá querendo tomar ela de mim, mas ela é da minha área. Então, a gente tá treinando para que as pessoas... Bora de bate-bola? Bora. O papo tá muito bom, né, Minha filha, esse papo aqui, minha filha, vai até amanhã. Foi muito gostoso receber a Silvia aqui, como se diz, né, a equipe do Louvre, porque faz parte, todo mundo faz parte aqui com a gente. O Louvre é um salão maravilhoso na região de Boston, faz muito sucesso. Em tão pouco tempo, né, a comunidade brasileira tá lá prestigiando, todo mundo fala super bem, né, tá? Gente, o meu Mega Hair eu tive que marcar 30 dias antes. 30 dias essa agenda aí vai lotar mais ainda. Ai, Jesus. Aí uma amiga minha ciumenta... Eu só tenho gratidão, gente. E a minha amiga ciumenta, como assim que você tem horário? Eu não. Eu falei, minha filha, 30 dias antes eu realmente consegui, né? Horário, né, tá? Gente, realmente, graças a Deus, assim, eu sou muito grata
A Deus grata, a minha equipe, ao meu esposo, que é meu maior incentivador, né? Aí ele São é um animado casal mesmo, top, viu, gente? Então, na verdade, eu só sou o que sou e cheguei onde estou. Primeiro o Senhor e depois ele. Então, Olha esse que é o lindo. lugar que Eles eu tô. são Josias, lindinhos Josias, assim, eu não aguento acho que eles, depois não. que você assistir esse podcast, você tem que Silvia levar ela pra merece um jantar. Porque, presente. nossa senhora, hoje tá só um amor aqui pro seu lado. E dá pra sentir o amor nos olhos É o dela. Edição, coloca os coraçãozinhos aqui, ó. Ô, Silva, bora de bate-bola pra gente finalizar o nosso podcast, que foi incrível. Verdade. Eu segurei, quase chorei. Quase chorou. Depois Teve eu de ri, tudo. depois eu falei de mim, depois eu viajei na E maionese isso lá é na porque roça. eu tava suando, né? Nervosa. Mas se Não continua, parece. vai embora aqui. Não, parece que eu tava nervosa. A gente vai de bate-bola e a pergunta que eu sempre faço, né? Deus pra você. Tudo. Meu tudo. Em Tudo, primeiro tudo, lugar é Deus. Sempre teve essa fé. Sempre tive. Legal, arrasou. Eita! Eu ia falar assim, Silvia, uma realização, um sonho. Com essa vozinha aí, gente, Silvia. Tá parecendo aqueles programas da noite. Silvia. Um sonho. Um sonho que eu tenho. Eu sei qual. Será? Vamos ver. Eu tenho vários sonhos, mas assim, hoje o sonho latente é abraçar meu filho de novo. Já tem 3 anos que eu não vejo. E engraçado que você e o Lucas e você e a Luísa, tanto você e o Josias que eu falo, como é bonito, né, a relação de A vocês. gente é muito Vocês ligado, é né? muito Eles- unido, é. muito. Parece 4 irmãos. Parece. Acho mal A barato. gente é muito O relacionamento ligado, deles assim, é muito. lindo. É bem Inclusive, bonito. E a eu Luísa também, gente. eu A Luísa é descobri há apaixonada pouco nele. tempo que tem uma coisa chamada simbiose, não sei se vocês já ouviram falar. É a Não. ligação que acontece normalmente acontece entre mãe e filho, sabe? Uhum. E eu e o Lucas, a gente tem essa coisa da simbiose. Que é o tipo a gente quando fala, ele tá. tipo, sexto sentido, assim, de mãe. Aham, e não é uma coisa assim de espiritismo, é uma coisa que cientificamente é comprovado, sabe? Uhum. Então, realmente é. É, Eu e achava assim, que por era exemplo, coisa quando de ele tá falar muito mesmo. ansioso, né? O Lucas faz medicina, então na semana de prova ele fica uma pilha. Gente, eu fico sem dormir. Eu não Uau, durmo. Você sente daqui, né? Eu tenho que tomar, às vezes, remédio para ansiedade, porque ele tá assim e Você vice-versa. sente aqui. Então, eu já cheguei a falar para ele, pelo amor de Deus, Lucas, vê se você consegue controlar isso, porque eu não tô conseguindo aqui. Então, Nossa, de tão Uau. intenso. de tão intenso. E a gente é intenso, a nossa família é muito intenso. Eu, Luísa, verdade, Jo, a gente é vocês muito são. intenso ali. Mas eu acho tão lindo também A gente o amor construiu do Lucas isso, e da é. Luísa. É, demais. Porque, gente, não Ela que sofreu muito quando ele foi embora, né? Ela não sofreu assim que os muito, irmãos, ficou né, depressiva. não são. Mas a Luísa e ele é bem diferenciado. É diferenciado, Muito porque eu e minha irmã, uma diferenciado. mata a outra, É, né? Então, não, tipo eles assim, se amam assim Parece até que era intensamente. gêmeos. Aham. é. Né? Eles se amam assim intensamente, assim, de um vibrar com o outro, São assim. amigos mesmo. Eles se vibram com a amam. conquista, eles se brigam quando faz uma coisa errada. Então, assim, a Luísa, como ela, né, ela é uma menina de muita fé, o Lucas, ele amadureceu faz um tempo com questão da fé também. Então, a Luísa, ela comprou mesmo briga espiritual em favor do Lucas, a ponto de eu falar, você não é a mãe dele, você não é o pai dele, você não é responsável por ele. Uau. Então, vive a sua vida. E o resto a gente cuida e Deus, né, Deus cuida e a gente cuida. Porque senão ela parava de viver para cuidar espiritualmente dele, sabe? E ela é a mais nova, Ela né? é a mais nova. É 1 ano e 9 meses de É diferença. pouquinho. Uhum. Mas eu acho muito bonita. Você É falou isso lindo pra ela, eu acho mesmo. tão bonito o Então amor a de gente vocês tem dois. mesmo essa ligação assim bem, bem forte. Então E- esse é um sonho, né, que eu acredito que não vai demorar vai muito, demorar é no muito, tempo não. de Deus, mas tá tudo bem, precisava Porque disso. ele tá terminando os É, estudos também, Então, né? esse é o meu sonho latente agora. Mas eu tenho vários, né? Tem uns... Mas realmente, gente, de mãe, com certeza. Filho é em primeiro lugar, né? Filho. O resto a gente É. corre atrás, busca, né? Porque Deus, ele tá presente sempre comigo, o marido tá comigo, a Luísa tá ali comigo. Então, assim, quando eu falo do ciclo mais, né, a questão do trabalho, profissionalismo, a gente tá correndo atrás. Uhum. Então,
esse sonho é que agora... É do lado profissional, daqui um dia tá saindo um neném aí, tá, tá. gente? Que eu sei que a Silvia Tá gerando. Tá na tal, panelinha, no tá forninho ali. Forninho nada, já deve estar de 2 meses essa gestação aí. Você conta as coisas, Silvia. Tá quase. Tá quase. Tá. Silvia, e uma frase? Uma pra você, frase. uma frase assim que... Posso todas te as marcou. coisas naquele que me fortalece. Uau, arrasou. Essa frase é forte, né? É. Porque realmente, você pode tudo. Sim, você é tudo. filho do Criador, né? Tudo eu posso. Arrasou. E eu costumo falar, às vezes, quando eu ouço uma palavra assim, mas você não pode, você é obrigado. Eu falo, ninguém é obrigado a nada. A gente pode tudo. E a gente pode tudo mesmo, independente se é ruim, se é bom, se é errado ou não. Você pode tudo, porque o livre-arbítrio está aí. Você faz as escolhas, mas você pode tudo. Verdade. Então, você chega aonde você quer chegar, você pode aquilo que você quer. Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amei. É lindo, né, Tá? Lindo. Tem outra perguntinha, amiga? Não, tô aqui. Você tá... Eu tô pensando. Eu tô vendo que você foi lá em Minas Gerais. Lá em Minas, voltou. Eu acho muito lindo quando fala de família, filhos, Deus. Aí eu fico assim, pensando também na minha vida, nas coisas. E por isso que eu tô pensando Eu aqui acho agora. que é as coisas que andam junto, né? Não é sobre... Eu sempre falo que não é sobre mim, é sobre Ele. Né? Não é sobre a minha pessoa, é sobre Deus. Então, tudo que eu vivo, tudo que eu falo, não é sobre mim. É sobre Ele. E a minha família foi Ele que me deu. O meu trabalho, a força, a saúde. Eu acho isso bem bacana, porque é muito raro você conseguir ver a intensidade e a união ali na família, né? E o que você falou é verdade. Os 4 são intensos. Sim. E a gente pega pra capar também. A gente tem os arranca-rabo, com certeza, mas né? Porque a gente tenta resolver ali sempre, mas entendeu? Hoje em dia é muito comum você ver um irmão que tem uma diferença com o outro, ou tem uma diferença com o pai ou com a mãe, mas ali, por mais que tenha os pega pra capar, você consegue ver que vocês são muito unidos, assim. Eu tive a oportunidade de ver vocês 4 juntos, e é nítido. E ali, assim, é sempre um ajudando o outro, tipo... Hoje a minha filha, se eu vestir uma roupa, ela fala, mãe, não tá legal. Então, hoje ela acha que ela é minha mãe, sabe? Cuida de você. Mãe, não gostei dessa roupa não. Pai, que roupa é essa? Então, assim, a gente tá ali, muito amigos, um muito ajudando unidos, o outro. Então, nessa fase que eu estou hoje, que eu falo que é uma virada de chave na minha vida, e graças ao meu mentor, né, que eu faço mentoria também, eu procuro, estudo um pouco, tem o Jô ali, tem toda uma parceria, então essa virada de chave, se a gente não tiver o nosso apoio, e eu sempre falo que uma coisa que eu não quero perder é a minha essência. Eu também sempre falo isso. Porque não importa onde eu vou estar. Igual, por exemplo, né, no Brasil, eu estava sempre na revista, eu estava sempre... na TV, mas eu sei que hoje eu sou uma outra pessoa. Lá no Louvre, no Brasil, eu era a esposa do Josias. E eu sei que eu estou caminhando agora, não sou mais só a esposa do Josias. Então, é uma virada de chave que está vindo na minha vida. A Silvia também, igual eu falei, independente do Louvre, reinventar, né? entendeu? Ela tem um novo propósito, né? Ela tem um caminho, um propósito, uma identidade. Ela tem voz, e né? Propósito esse que, assim, talvez pelo medo... Não sei se eu posso chamar de medo, porque medo é uma coisa que talvez eu tive, talvez, muito pouco. Acho que é a insegurança. Mas mesmo, a insegurança, né? o novo, o novo, né? ele é desafiador. É um país novo, é uma língua nova, então é tudo novo. Então, assim, você se reinventar é como se você nascesse de novo. Então, você reinventar é um novo estilo, é uma nova rota. Então, isso... E quando você vira a chave, não tem jeito mais. É igual você dar partida no carro. Já pegou no tranco, filho. Vambora. Ou vai. Então, assim, tudo que eu tô vivendo hoje é promessa e é algo que tá acontecendo de uma forma
linda, mas a essência eu sempre quero que ela permaneça. E vai, né? Eu acho Porque que cada um tem a sua essência, né? Cada um tem. Eu falo muito isso com as pessoas. Olha, eu falei esses dias com o Josias sobre isso. Falei, Josias, independente do que acontece, nunca esqueça da sua essência. Porque a gente pode mudar, ela a gente é o seu pode ir pra outro marco, lugar e tal, mas vezes. a essência é a essência. E às vezes eu chego no salão e ele tá corrido, eu falo, excuse me, volte aqui, dê meu abraço. Aí ele, não. A essência é o seu abraço. Porque você é o beijo na cabeça, você né? consegue se sentir, tipo assim, amada. Porque as pessoas que vão no salão, eu tava falando sobre isso com a Lília, que escovou meu cabelo hoje. Eu falei, Lília, as pessoas que vão no salão, ela não quer só ir escovar o cabelo. Ela quer ter o momento dela, ela quer ter a experiência dela, ela quer se sentir acolhida. Então, quando você vai no Louvre, que é o salão do Josias e da Silva, você tem muito isso, acolhimento. E às vezes eu chego lá, ele tá busy, eu falo, opa, excuse me, volte. E tem cliente que fala, cadê meu beijo? Porque o marco dele, assim, terminou o cabelo, ele beija. E é tão engraçado que o Gabriel, tem acho que 2 anos que o Gabriel chegou do Brasil, né, que veio morar aqui nos Estados Unidos. E a primeira vez que eu vi o Gabriel escovando o cabelo e beijando a cabeça da cliente, eu falei, não, é demais pra mim. É a mesma mania. Mesma coisa. Uau. Então a cliente já fala, Josias, cadê meu beijo? Não beijou, não? Aí ele fica lá, né? Tá bom, tá vendo? É o marco dele. Mas no fundo, todo mundo quer uma conexão. Essa é a verdade. As pessoas falam assim, ai, não, eu não ligo pra isso. Mentira. Todo mundo quer olha, todo mundo quer o cafezinho no salão. Todo mundo quer 5 minutinhos da atenção da Silvia. As pessoas, pelo menos eu sou bem sensitiva e conexão. Se você tem um hábito de me dar um abraço toda vez, o dia que você não der, você pode ter certeza que eu vou falar, opa, cadê? E eu falo, né? Eu falo mesmo. Porque eu sou disso mesmo, eu não consigo fazer nada na minha vida sem conectar. Não dá. E eu não consigo passar num lugar, ver que não tá bom, não tá legal a energia e não pontuar. Falar. Não consigo. Você é assim também? Sim. Eu também sou assim, eu não consigo. Eu fico assim, mas o que será que tá acontecendo aqui? Alguma coisa acontecendo. Aí eu fico incomodada, sabe? E assim, eu sou assim em qualquer lugar. Aqui na Rubanos, onde eu trabalhei na limpeza. E é bom essa questão de sentir, né? Eu o ambiente. Sou bem. Esses dias eu achei até engraçado. A menina passou, foi questão de segundos, assim. Eu falei, opa, peraí, volte aqui. Aí ela olhou, vem aqui. Aí eu dei um abraço nela, ela olhou, lembra? Aí ela olhou pra mim e falou, você é terrível, hein? Porque, tipo, foi assim, o meu lado sensitivo, ele é tão aguçado que mesmo resolvendo outras coisas, o abraço, ele é curador. Eu consegui captar, meio que inconsciente, assim, que ela não tava bem. E sabe o que eu pensei? Que às vezes a gente fala assim, Deus, eu queria tanto um abracinho hoje. A gente não tem essa mania? Sim. E sabe o que uma vez eu ouvi, não é uma coisa que eu estudei, não é uma coisa que eu pesquisei, eu ouvi alguém falar disso. É uma pessoa que trabalha na área de medicina, que o abraço, ele é curador. Quando você abraça alguém, a pessoa se sente envolvida, não é só porque você acolheu, é porque existe uma veia que quando você abraça, ela comprime e bombeia o coração e leva para a parte da alegria mesmo. Ela, tipo, dá uma produzida na endorfina. Então, por isso que o abraço, ele é curador. Então, quanto mais apertado, mais ele é curador. E é verdade, tem uma... Entendeu? Então, cientificamente, tem uma lógica. A gente até fala, né, da Maria. A Maria, ela tem um abraço tão intenso. O abraço do Jô. Super. O da Maria... Mas o do Jô é um pouquinho diferente. O dela é um abraço materno. Ela é um abraço de mãe, né? É um abraço de mãe. Tipo assim, eu abraço as irmãs dela, mas não é igual dela. Coisa. Aí tem vezes que eu falo assim, olha, não quero abraçar hoje não, porque eu vou ficar chorando. É porque é incrível. Ela abraça, aí você chora. Aí tem vezes que eu falo assim, Maria, hoje não quero abraço não. Ela é fofa. E é engraçado. Quero abraçar ela também agora. Eu vou te apresentar ela. É. Ela tem um abraço exatamente que a Thalita falou. É um abraço de mãe, que é um delícia. Abraço materno, né, Tá? Ela é. E é só ela que tem. A irmã não tem, e nem a outra irmã, nem a outra, porque ela tem um monte de irmã. Mas ela... É dela, né? É dela. Se eu estiver em qualquer lugar na rua que eu não queira chorar,
Eu abraço ela bem rapidinho. Tipo assim. Pode abraçar demais, não, não se chora. se você realmente ganhar o abraço dela em qualquer lugar que você estiver, é incrível. Uau. Eu não sei que energia que é, mas vem um aconchego de mãe assim na hora. Essa é a mensagem que ela te passa. Então, se você estiver meio desprevenida, você chora, menina. Chora. Nossa, Cada um tem delícia. seu marco ali, né? mas é delícia. É delícia o abraço dela. Eu sempre falo isso. Ai, seu abracinho é tão aconchegante. Me lembra a mãe, assim. Uhum. Você vai amar ela. Querer Faladeira, né, tá? Um Vamos podcast levar ela no salão. Podcast com Maria. Silvia, ela ganha de nós. Meu Deus do céu. Ganha de nós. Gente, mas olha, passando para agradecer vocês, passando para convidar vocês a assistir o nosso podcast com essa pessoa maravilhosa. A Silvia arrebentou, né, Foi tá? muito especial, viu, gente? A gente quase chorou. Ai, Teve meu de tudo Deus. aqui. Rio. Teve muita coisa. Foi muito Fizemos bom. São tantas emoções. fizemos uma reflexão no tempo, né? Sim. Eu consegui ir lá na Hoje casa foi da... realmente conte a sua história. por Foi. aqui. Hoje eu consegui ir lá na casa da patroa dos 12 anos. Consegui ir na mesa, sua mãe aqui do lado. Cara, eu viajei na Vocês vão ter que maionese. assistir pra vocês entenderem tudo. Só assistindo, Viajei na gente. maionese. E Só Silvia, assistindo. como que a galera faz pra seguir você, né, amor? É. Gente, só seguir o Silvia Hair Extension. Facinho, Ou gente. Luve Hairdressing. Silvia Hair Extension. Extension. O Nome é Luve chique. é facinho de achar também. É, facinho. Com 2 O, né? Isso, L-O-O-V. Hairdresser. A nossa edição, ela é a melhor que existe do Ela mundo, vai gente. colocar Vai lá pra colocar vocês. bem aqui Bem pra direitinho vocês. pra vocês verem. O Insta, segue a Silvia, segue o Luve, segue o nosso Segue o podcast. Exato, segue essas meninas, gente, que tá, ó, bombando essas meninas, gente. Agora, sabe o que eu acho? Que tem que ter o Josias pra ele Solta se o declarar pra você, Josias. né? É. Porque esse podcast foi um amor, gente. Agora tem que ter o lado de lá. Tem que ter, olha, A gente vai gente, trazer tem o história, Josias. tá? Ou a gente Tem faz uma com os história. dois. Né? A gente Tem pode uma fazer com os história dois. linda também. E vamos ter ele, que trazer história a dele. Kátia depois também. É A verdade. Kátia ficou aqui. Olha, eu super acho que a gente tem que fazer o podcast com os dois. Também Vai acho. ser Vamos pura deixar a galera gargalhada. escrever Não no vai ser, vídeo gente. pra ver se Vai ser uma querem. delícia. A Não sei resenha se vai vocês vão ser aguentar boa, nem gente. assistir o pod todo. Vamos perguntar ao povo, querem que traz o Josias? Pergunte. Escreve aí nos Hashtag. comentários. Hashtag Silvia e Josias. Meu vai dar Deus. 4 horas de Vai. podcast. Vai dar. Se não for mais. Se não for mais. Porque o joelho não deixa ninguém falar, Não, né? Ele tem que gente. levantar o dedo. Só ele. Posso falar? É minha vez. Tem hora que ele tenta falar e ele pega e grita, né? Mas às vezes eu falo com ele, fala ele que pega e dá uns gritos. para, deixa a pessoa falar. Ele fala, ih, eu tô falando, menina. Eu falo, agora é a vez dela. É desse jeito. Ixi, imagina. Vai ser bom, vai ser bom. Mas é isso, gente. Gente, Super obrigada. obrigada. Foi muito legal. Até o próximo pode estar, Até né, o Tá? Você tá próximo. animada, né, Tô amiga? animadíssima. Até o próximo podcast. Eu fico Obrigada, agora Gabi. só lá pra eu ver qual é o próximo. Meu filho. Aí, ó. Fica só checando lá. E fica espertas, ligadinhas, porque daqui uns dias a Silvia vai soltar pra vocês o curso dela, que ela está Olha aí, amadurecendo. Gente, tá chegando. Muita novidade. 2023 vai finalizar com 7 meses, porque Vai. o 2024 vai nascer, hein, Vai. Silvia? Você Aham. já tá, você tá Sim, contando o tempo. Vamos fazer esse neném nascer Daqui a pouco prematuro, hein? começa a sentir contração. Exatamente, gente. E é isso. Brigadão, né, tá? Obrigada, Silvia. obrigada, Foi tá. Obrigada, maravilhoso. tá. Obrigada, Tatá. Até o próximo, Até gente. o próximo.